Então, no episódio 4 do DevLabcast, a gente vai falar dos dois maiores assuntos da área de tecnologia, né, nos últimos tempos, que é o Elon Musk no Twitter e o Collapse Exchange de Crypto FTX. Então, eu trouxe o William aqui, meu amigão, para a gente conversar sobre esses dois assuntos, todo o contexto, né, como que essas coisas aconteceram e quais são as possíveis ramificações futuras disso no nosso trabalho na área de tecnologia. Então, tá um episódio muito interessante. Eu separei ele em dois. Ele começa com o Twitter e depois a gente vai para a FTX. Então tem ali, tanto no Spotify quanto no YouTube, o momento que começa a outra parte. Se vocês quiserem separar para escutar em dois, é melhor. A gente decidiu gravar isso junto porque são coisas que estão acontecendo agora. Acho que não tem uma prioridade uma em cima da outra. Então decidiu, não, vamos gravar os dois e as pessoas escutam no tempo delas. Mas, galera, tá um episódio bem massa, assim, bem interessante. Foi bem interessante para nós passar por esses dois assuntos, assim, e conversar. E também, só para lembrar, o DevLabcast é o meu podcast de tecnologia, sai 12 episódios por mês, então dá subscribe no Spotify, no YouTube lá para vocês serem notificados de quando novos episódios saem. Beleza? Então vamos para o episódio que está bem legal. Bom, estou aqui então com o meu correspondente direto de Paris, na França, o William, para falar sobre esses dois assuntos. Não tem como, né, trabalhar na área de tecnologia ou ser da área de tecnologia e não ser afetado por esses dois assuntos, né? Um que é o Elon Musk comprando o Twitter agora, né? Já comprou, né? E o outro é o colapso da FTX, acho que é uma das maiores exchanges de cripto e como isso impacta a cripto. E além dessas coisas, né, parecerem um pouco, sei lá, distantes do nosso dia a dia, elas vão ter impacto no nosso dia a dia no futuro, né? Certamente coisas que vão sair daí, né, o desenrolar dessas histórias vão impactar certamente o nosso dia a dia na área de tecnologia ou como a gente trabalha, como a gente faz coisas, né? Então, eu queria conversar um pouco sobre isso, né, trazer alguns pontos de como a gente vê isso, muito mais por um ponto de vista de tecnologia, não tanto de, né, não é uma, a gente vai tentar aqui não julgar muito e tal, mas trazer mais ou menos os dados, como as coisas aconteceram e como a gente vê que isso vai impactar o futuro da tecnologia, esse tipo de coisa. Daí eu trouxe o William aí, cara, sabe tudo de cripto e todas as coisas do colapso da FTX aí para falar com a Quem, gente. quem dera eu soubesse mais sobre isso. Mas não, é interessante a gente fazer uma análise. Não, primeiramente, na verdade, né? Obrigado por me receber mais uma vez. É um prazer. Sempre que tiver que falar de treta, software, tu pode contar com a minha presença. Mas é bem interessante isso mesmo, tipo, de ver como isso vai impactar a indústria, né? O Twitter num todo, como a indústria de software, né? E cripto, como na questão da, tipo, no nicho da indústria de software, né? Então, cara, Eu acho o do cripto ali, só para adicionar isso que tá falando, eu acho o mais interessante, assim, o do impacto cara, uma indústria nova, né? E é uma indústria que vem com essa mentalidade de tipo, os bancos aqui são uma porcaria, a gente sabe como fazer com software que os bancos não conseguem fazer, e aí elas caem na armadilha do erro humano, né? Claramente de um erro humano, né? Então a grande discussão é tipo, cara, quais são as ramificações disso, como é que a gente vai prevenir isso e como que isso aconteceu, né? Mais ou menos assim que eu vejo. é, é um bom ver. E como tu disse, né? Essas são histórias que é muito difícil de a gente saber o impacto agora, né? Acho que foi o Felipe que falou, né? No teu outro podcast, é o profeta do acontecido. O profeta vai dizer, sim, agora é fácil de ver. Agora é um pouco fácil para dizer o que está se desenrolando, né? Mas tipo, É, quando tu tá lá dentro é bem difícil tu acabar vendo o que está acontecendo, né? E essas histórias, né, elas estão se desenrolando ainda, então a gente não tem sim. muito resultados dela e as pessoas não têm ainda, tipo, como elas não pegaram inspiração para tipo, solucionar esses problemas ainda. Por exemplo, o Twitter é uma coisa que eu imagino que, cara, vai demorar bastante para se desenrolar e no final, independente do que aconteça, isso com certeza vai ter pessoas tentando replicar o modelo, sabe? Porque com certeza vai ser Exato. ou um modelo de sucesso ou um modelo de fracasso. E isso É. são bem subjetivos, né? Ou os dois, né? Ou os Ou dois. os dois, depende. Eu acho que o grande ponto desse do Twitter é que sucesso e fracasso no que, né? É meio relativo, né? Acho que tem várias. Vamos entrar nessa Exato. conversa aí. Vamos Vamos. começar a falar da compra do Twitter, né?
Então, cara, essa daí é muito interessante, né? Alguns meses atrás começou essa discussão do Elon Musk comprar comprar o Twitter. E foi num momento bem turbulento ali do mercado de ações, né? A gente já estava entrando nessa crise que a gente está entrando e a valorização das coisas caindo. E aí ele ofereceu lá 44 bilhões pelo Twitter, acho que foi isso, 44 bilhões. E isso era muito baseado no número de usuários, né? Porque o Twitter não dá lucro ainda, né? Hoje em dia ele perde, eu acho que 4 milhões por dia, alguma coisa assim, de dólares. Então, eles sempre teve esse problema com o verbo, com o revenue, né? É interessante tu falar isso sobre só um pequeno ponto, né? Porque essa questão de tu comprar uma empresa por um número de usuários é algo bem comum, assim. Por exemplo, rodadas de investimentos, muitas vezes elas são de startups, né? Elas são baseadas no crescimento da startup, porque é tipo o quanto tu consegue gerar de revenue, se tu achou um mercado, tu consegue identificar teus usuários, consegue monetizar eles, então isso funciona muito nessa especulação, sabe? E os usuários estão lá nessa métrica para tipo jogar o valor para cima, talvez. Exato. Acho que grandes compras de software, acho que dos últimos tempos foram meio inesperada, né? O WhatsApp foi assim, tipo, eles não compraram por dinheiro, compraram por usuário, né? O Instagram também, né? Então, tipo, e acho que o Twitter também, acho que quem olhava de fora assim, pensa, cara, isso aqui tem muito potencial, tem muita gente, né? Eles falaram que tem 240, eu acho, milhões de usuários que conseguem, tipo, usuários que são ativos e poderiam pagar por uma subscription ou algo do tipo. É, mas é engraçado, né? Porque o Twitter, eu acho que teve em algumas das discussões do Elon Musk, quando ele começou nessa investigação de quanto era o valor justo pelo Twitter, ou né, não sei nem se termo é esse valor justo, né? Mas essa questão de ter usuários ativos não significa que eles são realmente usuários, né? Porque um dos problemas que ele teve nesse projeto de aquisição era os robôs. Então ele falou, tipo, cara, vocês estão me dando um valor aqui para os usuários, mas eu não sei quantos por cento desses aqui são usuários orgânicos. E o Twitter, eu não tenho muitos detalhes, mas aparentemente o Twitter também não tem uma maneira de, tipo, falar assertivamente que aqui, de 200 milhões de usuários, 80%, por exemplo, são orgânicos, sabe? Sim. E aí entrou nessa discussão, né? Porque eles disseram que era uma porcentagem baixa, eu acho que 20% ou 15%. Aí ele falou, não, eu fiz aqui um teste, aí ele fez mesmo, né? Ele mais uns engenheiros lá da Tesla pegaram o próprio Twitter dele, que é um dos mais seguidos, né? E fizeram um teste nas pessoas que seguiam ele e disseram, pô, mais de 50% aqui são bot e tal. E aí começou a discussão, né? Eles quase não compraram o Twitter, ficou nessa vai e volta e ele tentou desistir. Porque eu acho que também no momento ele viu que, ele meio que viajou no momento de comprar, né? Porque o mercado começou a cair e tal, começou a desvalorizar. Só que para quem está comprando, né, eu acho que nisso aí também ele deu uma viajada, foi o lance de ele falou publicamente sobre isso e aí afetou o valor da ação do Twitter, né? E aí ele não podia mais, não quero mais negociar, porque daí ele está manipulando o mercado, né? Imagina ele que tem, sei lá quantos milhões de seguidores no Twitter, falou, vou comprar o Twitter. Aí a ação subiu. Aí ele, não vou comprar mais, a ação desceu. Aí as pessoas lá dentro estavam assim, minha nossa, opa, minha nossa. Sabe, tipo, aí, cara, chegou um momento que, tipo, ele não tinha mais como voltar atrás. E aí acho que também no final já nem queria mais comprar e ele meio que teve que comprar porque ele falou publicamente sobre isso, né? Então ele teve que desembolsar esses 54 bilhões aí. E é legal esse ponto que tu fez sobre manipulação do mercado, né? Porque isso, no mercado de ações, isso é extremamente proibido, né? Se tu manipular o Sim. mercado, tu provavelmente vai ser preso por fraude. Por É, vários bons anos. né? Só que a gente podia fazer um gancho aqui com o que ele já fez com cripto, né? Porque ele já fez isso com cripto, com a Dogecoin e com Bitcoin, inclusive. Ele vai lá, ele dá, tipo, ele coloca notícias no Twitter dele. Eu acho que a primeira que me vem à mente é aquela que a Tesla ia aceitar Bitcoin. Eu acho que tu lembra dessa também. Uhum. E aí ele falou, vamos aceitar o Bitcoin. Aí o preço do Bitcoin, cara, subiu imensamente, muito rápido, sabe? E aí quando veio ele falou, não, a gente não vai aceitar. Aí a galera, tá, mas por quê? Porque não é legal pro meio ambiente. Tu sabia disso antes, né? Tipo, cara, tu coloca foguete no espaço, tu fez um due diligence, sabe? Antes de falar coisa. Ou não, sabe? Eu não sei, mas é muito estranho, sabe? Quando tu começa a observar essas coisas de fora, tu fica assim, cara, isso é meio estranho. É. Eu acho interessante essa maneira dele de lidar com as coisas, assim, né? Tipo, ele.
não sei se ele não tem noção de quantas pessoas seguem ele, do impacto que ele tem, mas essa de cripto foi o momento que eu venho seguindo a Tesla, as coisas assim, eu acho, cara, tem inovação ali que é inacreditável, né? As últimas da Neuralink também, agora que o chip tu implementa no cérebro lá, o bagulho é muito louco. Mas eu acho que às vezes ele tem esses deslizes, assim, acho que ele acha que as coisas são simples e aí elas não são. Acho que cripto foi isso, eu acho que tem um pouco dos dois, sabe? Eu acho que ele chegou lá e, não, isso aqui é uma inovação, uma grande inovação e tal, vamos botar na Tesla. Aí ele botou e aí as pessoas vieram, pô, mas isso aí gasta um monte de energia e tal. Aí ele foi lá ver a mineração e viu, não, realmente gasta, vamos tirar. Eu disse, porra, como é que tu faz isso? Sabe, bota numa empresa gigantesca uma coisa, e aí depois tu volta atrás, não fez uma pesquisa ali. E eu acho que o Twitter, eu também acho que tem um pouco disso, assim, um pouco dele achar que é simples resolver o problema do Twitter ali, que a gente vai falar um pouco agora, né? Que ele é muito a favor de liberdade de expressão, esse tipo de coisa. E acho que ele acha que é um problema simples de resolver, né? Mas eu acho que também tem grande chance de acontecer o que aconteceu com o Bitcoin. Conforme ele começa a cavar e entrar nisso, ele vê que não é tão simples, né? Mas para a gente terminar no negócio da compra do Twitter, então foi isso, 44 bilhões. Parte desse dinheiro veio de coisas dele, né? De dinheiro dele. Parte veio de fundos de investimento e parte disso veio de empréstimo também. Acho que ele pegou 12 bilhões desse dinheiro de empréstimo, então ele tem uma dívida, né? Que ele tem que pagar. E como eu falei, o Twitter hoje não dá lucro, né? Ele perde 4 milhões por dia. Então são 120 milhões de dólares aí por mês, aproximadamente, que o Twitter perde, né? É que é muito doido, né? Tu parar pra pensar que o Twitter, se a gente vê, acho que o Twitter é de 2000 e... Cara, eu vou dizer que o Twitter é antes de 2010, eu não sei, tá? A gente vai parar que é uma empresa que tem mais de 10 anos, tranquilamente, tá? De mercado. Sim. E ela não é lucrativa. Isso é muito doido pra gente parar pra pensar, porque às vezes a gente olha essas empresas enormes e a gente acha que elas são realmente muito lucrativas. Só que não, né? Tipo, tem várias empresas que não tem, inclusive eu tava vendo um vídeo de outra pessoa, foi um vídeo que tu recomendou essa semana, que falava a importância de fluxo de caixa positivo. Sem citar nomes de pessoas no vídeo, sim, mas isso realmente é muito importante ter um fluxo de caixa positivo, mas não é tudo que conta. Tu consegue rodar uma empresa sem ter um fluxo de caixa positivo. O Twitter é uma delas e a Amazon foi, por muito tempo, uma delas também. Então... eu acho que esse modelo de negócio de rede social e tal, tipo, usuários vale muito, né? Tipo, tu vê ali, 44 bilhões eles pagaram, basicamente por uma base gigante de usuários, tá ligado? Então, usuários valem muito, aí como tu consegue tirar dinheiro a partir desses usuários, aí é complicado, né? Então, eu acho que a técnica do Twitter foi tipo, não, a gente vai manter isso daqui porque a gente tem uma base grande e uma hora a gente vai conseguir dar dinheiro. E, cara, como vinha a economia antes e tal, com crédito ali fácil e tal, investimento fácil, dar lucro não era uma coisa que as pessoas precisavam pensar muito, para ser sincero, sabe? Eles estavam ali, que nem várias empresas grandes aí, né? Tipo, passando dinheiro, basicamente, ali pegando empréstimo ou pegando investimento, tipo, dava para levar, né? Mas agora a gente está em outro momento, né, economicamente. Acho que o podcast anterior com o Felipe que tu mencionou é um bom para entender mais sobre isso. E aí eu acho que, pensando nisso, o Elon Musk entrou com essa missão aí, né, de criar essa plataforma de liberdade de expressão, né? É liberdade de expressão que se fala, free speech? Liberdade de expressão. Mas e fazer essa plataforma e também no futuro, acho que tem muita gente que fala que a ideia dele é fazer o X, que é o app tudo, né? Que é para ser tipo o WeChat, tipo tem na China lá, ter no resto do mundo. Então é uma coisa que não tenho uma opinião, não pesquisei muito ainda sobre, mas a ideia é que o Twitter fosse usado para tudo, para pagamento, para todas as coisas. Parece que é uma coisa bem difícil, né? O nosso mercado, no geral, é muito mais competitivo, né? Na China é muito mais fácil porque o governo diz, usem isso aqui, aí todo mundo tem que usar, né? Então vai ser uma coisa bem mais complicada a gente ver acontecer, mas faz parte do plano dele. Mas a meta inicial dele é fazer dar lucro e fazer uma plataforma de liberdade de expressão. E daí é bem interessante. Essa questão de fazer dar lucro... Antes de eu começar a falar sobre pessoas, né, eu não quero falar que eu defenda nenhuma das pessoas. Eu admiro algumas coisas e não gosto de outras, mas isso é uma coisa que o Elon Musk sabe fazer muito bem, se a gente parar para olhar historicamente, né, que é fazer as empresas dele darem lucro.
né? Se a gente pegar o caso da Tesla, né? Tudo que ele fez foi baseado nos modelos. Então, tipo, ele achou um modelo de mercado, aquele modelo de mercado era lucrativo, ele explorou aquele modelo de mercado e numa próxima interação ele começou a fazer novos modelos de carros, novas inovações e ele continua. Então, ele sabe manter, né, esse modelo evolutivo do negócio. E isso é algo, cara, é algo bem difícil de ser feito também, né? Mas isso é uma coisa que ele sabe fazer. Então, tipo, aqui eu acho que ele, se ele descobrir como monetizar, o que vai ser bem complicado. Eu não sei como ele vai fazer isso, né? Mas se ele descobrir como, cara, é bem possível que ele consiga fazer algo bem grande, assim, no longo termo, sabe? Porque se a gente parar pra pensar também, por exemplo, o como a Tesla e a SpaceX, elas meio que elas se juntam, né, em questão de visão, assim, como uma, não é que se juntam, né, como uma suporta a outra, isso é bem interessante de fazer uma análise, né, porque muitas coisas da Tesla suportam também algumas tecnologias da SpaceX, eu acho isso muito, muito legal. Mas é a questão de rodar um negócio lean, né? Que é, cara, ele foca muito em diminuir custo, tá ligado? Se tu for ver, vai comparar a Tesla mesmo com as outras montadoras de carro, cara, os caras fazem umas peças em um país, fazem em outras, aí transporta todas as peças para um lugar, monta o carro e tal. Aí ele foi lá e investiu naquela. Pô, se vocês não viram isso, vê isso, é inacreditável. Ele investiu naquela máquina gigantesca que cria o chassi do carro tudo junto, tá ligado? Em um lugar. Aí ele bota a máquina naquelas Gigafactory que eles têm na Alemanha, na China e tal, e monta quase todo o carro lá. Aí tu tem um custo muito reduzido, porque tu não precisa transportar um monte de peça para lá e para cá, e o carro não tem muita peça. Então ele tem essa mentalidade assim de tipo, cara, a gente vai gastar aqui o mínimo possível para fazer uma coisa de qualidade. E eu acho que essa é a mentalidade que ele está entrando no Twitter, né? E é como tu falou ali, tem essa coisa de juntar as coisas também, a SpaceX com a Tesla, aí tem as coisas de inteligência artificial agora, aí tem Neuralink, aí tem o negócio lá da internet por satélite, que eu esqueci o nome agora. Starlink. Starlink, é justo. Então, cara, mas aí ele entra com essa missão, né? E tem duas coisas que eu acho interessante nessa compra dele. Uma é essa de fazer dar lucro. Acho que a primeira coisa que ele vai fazer, né, que ele já falou e tentou e foi muito engraçado, foi o lance da verificação, né, que tu pagava $8 para ganhar a verificação. Só que essa que é a minha teoria. Eu acho que ele acha as coisas simples demais, sabe? Que é tipo, só fazer. Aí ele foi lá e fez, aí tinha gente, cara, qualquer um foi lá e pegava a validação, eu sou a Apple, sei lá, sabe? E aí eu me validei como Apple, sabe? E, tipo, cara, isso tem um baita escândalo, né? Aí tem que voltar atrás. Foi um baita escândalo, mas se a gente se a gente faz uma análise assim um pouco rápida do que ele está fazendo, faz sentido em termos de negócio, né? Que é tipo interar rápido, porque quando a gente olha para o negócio, né? Que a gente tenta fazer, por exemplo, a gente tem um negócio que é core ali. Esse core normalmente ele é uma parte muito pequena do teu negócio, né? Ele é o que te mantém, claro, mas na verdade o dinheiro, o crescimento ele fica na inovação, né? Que é tu descobrir mais coisas. Sim. Né? Eu acho que se a gente parar e analisar essa coisa essa questão de monetizar o selinho ali, que eu não sei como se chama, o selo azul, faz muito sentido, porque ele falou, cara, vamos testar. E ele realmente fez de maneira bem rápida, né? Sim. Não vamos julgar o custo que isso teve em, tipo, pessoas, etc. Mas a gente tem essa teoria, vamos colocar no ar, ver acontecer. Não deu certo, foi um baita de um escândalo, as pessoas deram muita risada, e tinha vários Donald Trump lá falando bobagem, tinha Obama também, cara, foi cômico. E foi muito engraçado que tinha uma thread dele com ele mesmo. Sim, eu não vi essa daí, é muito bom. O Elon Musk também. Cara, essa história tá muito boa, cara. Testou, né? Tu expandiu a área de não conhecimento, ela é muito maior do que a área de conhecimento, né? Sim. O espaço a ser expandido ele é sempre muito maior do que coisas que a gente não sabe. Então, mas eu acho o que ele tá fazendo é isso, né? É, tipo, agressivamente expandido o que ele sabe sobre o Twitter. Cara, eu acho daí, só disso daí, desse exemplo que tu deu, dá pra gente tirar vários exemplos de liderança, bons e ruins. Um é tentar ir rápido pro mercado com uma coisa, né? Outro é não subestima quem já sabe das coisas, o time que já estava lá, né? Tinha um time que sabia dessas coisas, sabia do impacto que ia ter isso. Ele ignorou o que as pessoas falaram, demitiu vários e tocou a coisa mesmo assim. Aí explodiu, ele teve que voltar.
E isso teve impacto financeiro, as pessoas tiveram marcas, né? Teve gente que verificou a conta como uma marca, não lembro qual foi agora, disse que tinha uma promoção, porra, não tinha nada. Aí caiu a ação da empresa, cara, é um efeito cascata, então ele tem que ter cuidado com essas coisas. Né? Eu acho que, como liderança assim, de pessoas, ter ouvido o time, ouvido as coisas, e aí mover rápido, né? Acho que eu concordo com essa parte de mover rápido, né? Mas vai ter que manter esse balanço, assim, porque senão ele vai perder muita credibilidade, né? As pessoas não vão. As marcas vão se afastar do Twitter até que isso se estabilize, né? Mas uma coisa que eu gosto bastante dessa parte dele pegar o Twitter também é o lance que ele fala de abrir o algoritmo do Twitter, né? Open source, para que todo mundo consiga ver como que as coisas são feitas. Porque isso é uma coisa muito complexa, né? Que está acontecendo, e ele descreve isso aí, eu concordo, que o Twitter ele é uma plataforma de raiva polarizada. Basicamente, tu entra lá, tu tá puto com alguma coisa, tu entra lá, tu vai ter uma bolha de gente só comentando treta. E aí tu vai comentar tua treta também. Só que é Cara, dentro de uma bolha, sabe? E, tipo, é totalmente polarizado. eu E acho muito aí, engraçado, só para fazer um pequeno parênteses. Cara, eu não sou uma pessoa que escreve muito no Twitter. Eu não sou um usuário que escreve muito. Eu também não uso o Twitter muito para seguir notícias, etc. Mas eu tô lá. E eu leio. E eu acho que o meu último tweet é eu reclamando sobre um banco aqui na França. sim, O que só reforça essa teoria, sabe? é isso, cara. Mas isso que é engraçado. Tu entra no Twitter. Olha, eu também não posto muito no Twitter. Mas eu entro lá pra ver uma coisa, daqui a pouco te dá vontade de sair escrevendo, sabe? Tipo, eu tenho que me segurar a mão assim, não, não, sabe? Para. Tipo, ia dar vontade de soltar uma coisa, tipo, não, peraí, sabe? E isso não é errado, não é errado, eu acho que não é errado, mas o problema é a polarização, né? Porque tu vê só um lado do mundo, tu vê um lado, aí tu vê esse impacto em eleição, em um monte de coisa. Claro que o Twitter não é a única rede social que tem isso, né? Acho que todas têm. Só que o Twitter é uma rede social de falar, de notícia, de coisa, né? Então, ele, ele trabalhar nesse problema, eu acho que é uma coisa interessante para todo mundo. Acho que o mundo todo vai estar olhando para isso, tá ligado? Eu concordo. E eu acho que só no momento que ele falou, né, abrir o algoritmo, abrir a coisa, eu acho que é um baita exemplo se ele conseguisse fazer isso, sabe, para os outros, assim. Que é uma das coisas que eu acho legal de cripto, descentralização também, é isso, esse momento que a gente conseguisse ter essas coisas é, abertas, né? Porque hoje tu não sabe como é que é o algoritmo, tu não sabe o que tu tá recebendo uma coisa, uma notícia e tal, como que criaram aquele modelo teu, né? Como que o algoritmo criou aquele teu modelo. Isso é uma coisa, cara, bem doida, assim, né, cara? E só fazendo alguns ganchos, assim, na questão de algoritmo, eu acho que, tipo, a gente tá movendo muito, a gente vai falar um pouco disso mais na parte da FTX, né, que eu acho que eu assumo que o que tu tá tentando falar é o problema de transparência, né, que muitas das coisas que acontecem hoje a gente não tem transparência, né. E isso também é um dos problemas que teve agora com a FTX, né, que é uma falta de transparência, a gente vai falar mais pra frente ali. Mas, eu concordo, sabe, tipo, é extremamente polarizado e, por exemplo, cara, o Twitter, especialmente, ele é uma rede social que pessoalmente, ele me faz mal às vezes. Então eu tenho muito parcimônia em usar ele, sabe? Principalmente para temas políticos. Porque é o que tu disse, é extremamente polarizado e não é só isso, é muita raiva. É tipo, as pessoas têm muita raiva, sabe? Então, tipo, tu vai lá e tu começa a ler uma thread, às vezes thread política, e tu, cara, tu começa a te sentir mal, sabe? E, por exemplo, durante as eleições, cara, eu reduzi muito a minha cota de Twitter. Durante tanto as eleições dos Estados Unidos quanto as eleições do Brasil, eu acabei reduzindo muito a minha cota, tanto de ler as poucas threads de Twitter, mas tanto quanto as outras redes sociais que eu uso, que é basicamente o Instagram. Então... Sim. Exato, mas aí, tu vê, né? Tem que partir da pessoa para se limitar numa coisa, cara, é um autocontrole muito difícil, né? Basta tu estar ali um dia meio, sei lá, meio bolado, tu já entra ali e já sai xingando geral. Não é nenhum Então, autocontrole, é um autocontrole difícil, como tu disse, eu sou bem disciplinado em questão disso, mas é um autocontrole que requer uma certa autocrítica, né? Uma autoavaliação do que está acontecendo à tua volta, porque tu começa a te sentir mal e tu começa a ver, cara, o que está me fazendo mal? Né? E não é todo mundo que tem essa autocrítica. Por exemplo, eu vou dar exemplos bem na minha volta. Se eu pegar os meus pais, por exemplo, eu tenho certeza que eles não sabem. Se eles começarem a ir nessas bolas de nerd, thread no Twitter ou Facebook sobre política, etc., e eles começam a sentir mal, eu tenho certeza que eles não sabem fazer essa autocrítica de saber o que é que está fazendo mal para eles, sabe? exato. Porque isso é uma coisa muito nova para eles.
essa coisa de Sim. rede social, sabe? Eles estão meio que aprendendo ainda como lidar com isso, essas coisas de rede social, internet, etc. Mas a gente tá aqui desde, não sempre, mas quase sempre. Então a gente viu essas coisas sendo criadas, sabe? Então a gente tem É. mais ou menos esse mecanismo de defesa. E essa, cara, não, essas coisas não são, a gente fala, né, mas não são do mal ou algo assim, não vejo isso como, eu vejo como, tipo, cara, por exemplo, o Twitter é o lugar mais rápido para te pegar informação do que for, né? Tu quer saber uma coisa, tu entra lá, é informação quase em tempo real. Eu acho que isso é uma das razões do Elon Musk comprar o Twitter também, tipo, ele quer fazer, tipo, a praça da, sei lá, da praça da cidade, do mundo, uma coisa assim, né? E a gente conversa sobre coisas abertamente, né? Mas ele tem esse desafio, que é, tipo, cara, evitar polarização, evitar desinformação, esse tipo de coisa. E essa é uma das coisas que eu acho que não só nós, mas todo mundo vai estar acompanhando, assim, vendo como que ele vai fazer, né? Porque ele prometeu isso daí, né? Como, não, a gente vai fazer uma plataforma aqui de liberdade de expressão. E aí tava todo mundo pensando que, pô, como é que ele vai fazer isso, né? Para conseguir identificar as coisas e vai botar uma inteligência artificial para identificar as coisas, como é que vai ser? Aí a primeira coisa que ele fez foi fazer um voto no Twitter para desbloquear o Trump. Eu fiquei, pô, o cara fez um voto, tá ligado? Uma pool. Ah, desbloqueia o Trump, sim ou não? Sim, aí desbloqueou. Pô, cara, como é que tu vai fazer uma decisão assim? Eu pensei, cara, aí agora ele teve que bloquear, não sei se vocês viram, mas ele teve que bloquear o Kanye West lá, porque ele tava fazendo. Leia a história, não vou entrar muito aqui, mas é meio que uma apologia ao nazismo e tal. Porque ele vai ser candidato, o Kanye West, né? E É, daí ele falou: ah, não, mas eu sou a favor dos judeus, dos nazistas, porque Hitler teve coisa boa. Aí, tipo, cara, é uma coisa que. Como tu vai fazer um código para identificar o tom disso, sabe? Tu precisa ter algum tipo de inteligência humana ali para comparar aquilo com a lei, com as coisas e dizer se é certo ou errado. Então é muito difícil, né? Ele não pode fazer uma votação para uma coisa dessa, uma coisa. É um problema muito difícil. Que aí eu volto naquela questão que eu acho que ele simplifica demais problemas que são extremamente complexos e ele não leva em consideração o que as pessoas que já estavam lá sabiam. Tipo, que as pessoas estavam lá, já sabiam que esses problemas do Twitter vêm, né, lidando há muitos anos, sabe? Não é uma coisa tão simples assim, chegar lá, vou fazer uma votação aqui de bloqueio, desbloqueio, sabe? Então ele vai ter muito essa coisa de lidar com esses problemas, ele vai ter que levar mais em consideração o conhecimento que já está lá. Acho que não tem, é que nem um código, né, cara? Tu não chega e refatora um código todo do zero, né? Tu tem que, cara, pegar uma mudança, pegar o conhecimento de quem está ali e ir aplicando, né? Então, não, tipo, é engraçado, né? Porque se a gente pega e coloca um chapéu de desenvolvedor, né? Uma pessoa ali que está liderando um projeto, por exemplo, tu não vai chegar para uma pessoa que é o teu esperto de domínio para dizer para ele como ele resolve o problema. Na real, é ao contrário, né? Ele vai te dizer como resolver o problema, como ele resolve o problema, e tu vai tentar automatizar esse problema ou resolver esse problema de uma maneira melhor, otimizar, etc. Então é esse fato que tá meio que acontecendo lá. Chegou, tem um monte de espertos de domínio lá, do Twitter, aí todo mundo fala, cara, isso não vai dar certo. Não, eu que sei. sim. Eu que sei. Vou fazer uma votaçãozinha aqui. Uma votaçãozinha para resolver tudo. 50% aqui, ó, assim, yes ou não? Exato. Mas, cara, tem várias coisas que ele faz que é muito inteligente, né? Ele tá muito presente no Twitter, então acho que para quem, tipo, acho que para exemplo para pessoas assim, né, que tem produto e tal, o que ele tá fazendo ali, ele tá sempre presente no Twitter, ele tá respondendo as pessoas, a pessoa posta uma coisa, ele vai lá e responde. Então isso é bem massa. Eu acho, eu não sei tu, tá? Eu acho isso muito massa, mas eu não sei como ele faz isso. Cara, como tu. Talvez essa seja a razão porque ele trabalha, sei lá, 80, 90 horas por semana, mas como é que tu, tipo, tu gerencia tantas empresas e tu consegue responder quase tudo no Twitter? E, cara, isso é um troço pra mim que fica meio, sabe? Sim. Porque eu concordo contigo, a presença dele no Twitter é absurda, assim, ele responde as pessoas, faz meme, etc. Então, cara, e trabalhar quando? Obviamente, eu tô fazendo Cara, uma piada, né? Obviamente ele tem um é, modelo lá que funciona pra ele, claro. Mas, tipo, eu acho bem incrível que ele consiga fazer tudo. Não, eu acho que essa é uma das coisas que todo mundo tem que aprender, eu acho, né? Eu acho que essa coisa que ele cria uma base muito forte, provavelmente, nas empresas que ele entra, né? E aí depois ele pode ficar, tipo, hands-off, né? Tipo, deixa Com pra. certeza. Tipo, cara, Tesla ali e tal, cara, o negócio tá firme e tal, ele tem ali uma coisa planejada, mas essa fase inicial ele tá lá. Então eu acho que essa que é a diferença dele, eu acho, tá ligado? Eu acho que essa que é a coisa interessante. Ele é
Cara, ele é um visionário, ele é uma pessoa que claramente ele tem várias coisas que são bem difíceis, né? Como é que ele lidar com pessoas, esse tipo de coisa. E aí a gente entra no caso, né, que aconteceu, né? Tipo, ele entrou no Twitter, aí demitiu 50% das pessoas, aí mandou aquele ultimato pra galera, ó, a partir de agora vai ser go hardcore ou go home, né? Quem quiser trabalhar mais horas e tal, fica. Quem não quiser, pega aqui o pacote de severance, que eles chamam, que é tu tem 13 meses pago, uma coisa assim, e sai. Então, várias pessoas saíram, na real, mais do que esperado saíram, né? Então, ele já chegou e deixou bem claro, assim, como que ia ser o Twitter a partir dali, como que ia ser o trabalho. Ele não escondeu que ia ser trabalho loucura e tal. Então, cara, tu vê que ele não está se preocupando em criar um relacionamento estável, uma coisa assim. Eu acho que ele tem essa mentalidade tipo, cara, agora a gente vai entrar aqui de cabeça que nem eu vou entrar. A gente monta uma base forte, aí no futuro quem for liderar a empresa mesmo vai criar uma cultura de pessoas, esse tipo de coisa e vai resolver isso. É assim que eu vejo, que eu acho que é como Não, ele faz, sabe? E desculpa. Não, eu concordo, claro que 100%, assim, eu acho que quando, se a gente pegar uma análise, por exemplo, a Tesla ou a SpaceX, ele fundou essas empresas, né, então a base, o crescimento da empresa já foi meio que a base, sabe, ele não teve que, tipo, selecionar as pessoas, mas acho que nesse modelo que ele chegou, ele adquiriu o Twitter, né, essa base, essas pessoas, elas têm que estar, para mim, o objetivo dele foi muito claro, assim, é alinhamento, né. Essas aqui são as expectativas, mesmo como tu disse ali, né? Cara, esse aqui vai ser o nosso modelo de trabalho a partir de hoje. Pegar ou ir embora, né? É isso, cara. Foi alinhamento total de expectativas, assim, na minha opinião. é, E, e é bem difícil, né? Porque tu vai. Aí tem um monte de gente que fica braba, né? Eu, pessoalmente, eu não tenho muito uma opinião bem forte sobre isso. Eu acho que muitas coisas que ele faz lá eu acho meio escroto, assim. Mas, cara, não tem como julgar isso, sabe? Porque faz muito sentido isso que tu falou da Tesla. Cara, 100% de acordo também, que a Tesla, ela é tão alinhada com ele que ela tá em piloto automático. Ela é tão rentável, dado o modelo que ele fundou para ela, dado o modelo que ele aspira para ela, né? Que ele só, né, levantou as mãos, cara, vou lá cuidar do Twitter agora, pessoal, vocês fazem o resto aí. Continua fazendo carro aí para nós. Essa história é bem similar a quando o Steve Jobs teve que voltar para a Apple. Ele voltou, ele demitiu uma galera também que não era alinhada. Foi toda a parte inicial e, tipo, depois ele morreu e, cara, a Apple tá aí. As pessoas falam, a Apple vai quebrar, não sei o quê. Cara, a Apple é mais forte que era, sabe? Porque ele criou uma base forte ali, né? Tem o Tim Cook e uma galera. Então, é um assunto muito complexo da gente analisar, não emocionalmente, eu acho, né? Ele chegou lá, fez a limpa e tal. E eu acho que essa parte faz sentido. O problema é quando tu demite, essa aí é a minha opinião, né? Tipo, como liderança de pessoas, esse tipo de coisa. Tu ter que demitir alguém, eu acho que pode ser inevitável às vezes, né? Mas como tu demite a pessoa, aí é opcional, sabe? E eu acho que ele tem uma coisa de ir um pouco além na coisa, sabe? De querer mostrar uma coisa de tipo, ele falou mal do time antigo do Twitter, sabe? Sem conhecer os seus problemas. Tipo, teve gente que ele demitiu e as pessoas tinham muito conhecimento, ele teve que chamar as pessoas de volta. Aí as pessoas foram lá, escreveram documentação, depois ele demitiu a pessoa de novo. Então, tipo, cara, é umas coisas que, para a pessoa que tá ali psicologicamente, é horrível, sabe? Então, eu acho que nessa questão de pessoas e tal, assim, demitir talvez é uma coisa, né? A gente falou ali, cara, talvez faça sentido, né, ter que limpar, criar uma cultura de novo. Mas como tu faz isso, eu acho que tinha que ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que essa parte dessa história do Twitter, eu acho que é a ramificação que eu não gosto muito de como ela vai impactar o futuro. Eu acho que tem muita gente que vai ver isso aí, ainda mais agora que a gente está em um momento de crise, as pessoas vão ver e vão dizer, não, eu vou ser igual o Elon Musk. Vou dizer pro meu time, vamos go hardcore ou go home, não sei o que. E tipo, olha, para e pensa que não é todo mundo que é o Elon Musk, não é todo mundo que pode perder, no caso dele, 44 bilhões se perder. Tipo, cara, a maioria das empresas ali, tu tá com as pessoas que acreditam em ti e tal, e
toma um pouco de cuidado com isso, né? Ele provavelmente não vai precisar pagar a conta, que eu digo a pagar a conta indiretamente, a pagar a conta das pessoas que ele perdeu ali, né? Porque ele vai chamar outras pessoas e vai montar um time daqui a pouco no futuro que vai cuidar da cultura e vai montar uma cultura de novo ali, vai meio que recuperar isso. Mas se, cara, tu faz isso numa empresa pequena, uma coisa assim, cara, tu destrói a empresa, sabe? Né? E tu tem, então eu acho que isso é uma coisa é um impacto eu diria bem ruim, numa coisa que demorou muito tempo para se construir na área de tecnologia, eu acho, né? Acho que até ter ágil e tal, e as pessoas conseguirem ver que é meio que pessoas antes de tudo, esse tipo de coisa, tudo parte de pessoas, cara, demorou muito tempo, né? E esse tipo de cultura aqui é a cultura que cria herói, basicamente, né? Só vai ficar aqui quem vai trabalhar muito. Aí, aí tem um problema na busca do Twitter lá, que, né? Eu pesquisei sobre a busca do Twitter. Aí ele contratou um cara que foi um cara foi meio até meio competidor dele assim no negócio de carro lá, cara bem famoso, um hacker lá. Cara, o cara vai entrar meio que como um herói lá para resolver a coisa. Então, é umas coisas que acaba sendo meio desnecessário, certamente vai ter um impacto cultural de liderança de pessoas, eu acho meio negativo, mas eu também acho que não é o fim do mundo, acho que é uma coisa que a gente está falando do Twitter, mas várias outras empresas vão manter, né, a cultura que elas têm de pessoas e vão seguir, e a gente tem que usar também essas empresas como exemplo, né? Então, Mas eu acho só interessante ver isso como aconteceu. tá assim, isso eu acho que mano, em questão de liderança de pessoas, acho que a gente é bem alinhado, assim, né, em questão de valores, né? Então, para mim também, essa maneira que ele, tipo, que ele demite as pessoas é bem repugnante, assim, em certos aspectos. E o que tu falou é uma coisa que vai acontecer durante o tempo. É claro, obviamente a gente vai ter os dois modelos, né? Os modelos que vão seguir esses exemplos e os modelos que não vão, porque isso, na verdade, é uma questão de valores das pessoas que estão em lideranças, né? Por exemplo, se tu estiver na liderança da tua empresa, o Elon Musk pode fazer o que ele fizer. Se tu não estiver de acordo com isso, né? Se isso for contra os teus valores, não, provavelmente não vai fazer isso, né? Exato. E as pessoas. E o contrário vai exatamente acontecer, né? As pessoas que estiverem alinhadas, pensar da mesma maneira, vai simplesmente, né? Segue segue replicando o modelo. É. Eu, E é o que tu falou sobre empresa pequena, cara, com certeza. Tipo, empresa pequena, o teu time. É que nem todo mundo teve aquilo, né? Mas empresa pequena é como se todo mundo. É como se fosse um time só, sabe? Para as pessoas que trabalham em empresas um pouco maiores, tu tem aquele time de 10, 8 pessoas, e tu trabalha, sei lá, no departamento de tecnologia ou plataforma, que tem mais 10 times que nem tu, são cento e poucas pessoas, né? Para e pensa que a empresa toda é só teu time. E para e pensa se teu manager ou alguém fizesse esse tipo de coisa ali dentro, sabe? É tão pequeno que fica muito. A tua relação é muito. Tem um impacto muito grande na tua relação profissional e quase que pessoal, às vezes, com a pessoa, né? Principalmente se essa pessoa que está na liderança começa a tomar decisões que vão contra os teus valores. Né? exato. Isso Não, certamente. eu É. espero que as pessoas que estejam aí fora em posições de liderança pensem duas vezes que elas não É. são o Elon Musk. É. Eu acho que também tem essa coisa também de, né, que eu falei ali dele poder errar, né? Ele vai poder jogar, mas eu acho assim, ó, o problema dessa história toda assim que eu vejo para mim é que muita gente acha, o Twitter vai quebrar e parará, não sei o que, vamos pro Mastodon e tal. Cara, eu acho muito improvável, sabe? Eu acho que a gente tem que aceitar coisas, né, que tipo, cara, ele sabe levar essas empresas nesse estágio, sabe? O Twitter, querendo ou não, é uma empresa até um bom tempo, sabe? Tipo, dá para otimizar ali e fazer dar lucro. Eu acho que ele vai fazer como negócio, o Twitter dá lucro e tal. E daí as pessoas vão usar isso como exemplo, né? Ah, que o Elon Musk entrou na empresa, baixou de 7 mil para, sei lá, 2 mil pessoas e fez dar lucro e tal. É um caso de sucesso. E vamos escrever sobre isso, as pessoas vão pegar o caso de sucesso do Twitter e tentar aplicar em outra empresa um para um, mas de novo, não pode esquecer de olhar para as coisas que são negativas daí, né? Tipo, a maneira de gerenciar pessoas, esse tipo de coisa. Como o Willi está falando, não apliquem um para um as coisas, né? Tem que é sempre importante ter valores claros, né? Cada pessoa tem seus valores e tal, e adaptar o que acha que é bom ou não, né? E acho que isso vai ser o que a gente vai ver nos efeitos colaterais disso aí nas empresas, né? As empresas mais fracas de cultura
ainda mais no momento de crise, acho que vão olhar para isso e vão pensar, vou aplicar o framework Elon Musk aqui, né? E vou hardcore aqui, demitir a galera, fazer coisa e tal, e vou se cortar que nem ele fez lá, né? Vamos diminuir os microserviços, aí desligou os microserviços meio aleatório, assim, e caiu umas partes do Twitter e tal. É umas coisas que, cara, não tem por que tu fazer, sabe? Não tem, é só pensar um pouco mais, falar com o time e fazer da maneira certa, sabe? Então acho que esse é o grande aprendizado para todo mundo, né? Não copia algumas coisas, mas não todas as coisas, Elon Musk. Yeah. Mas eu acho que tem essas questões dele fazer as coisas muito rápido, eu acho que ele tem muita... Parece, olhando de fora, né? Eu não sei. Parece muita ansiedade, assim, para ver retorno, né? Como tu falou, ele teve que pegar empréstimo de vários milhões e bilhões e, cara, então 12 tu bilhões. tem meio que aquela, né? Aquela ansiedade de começar a achar os pontos que funcionam e não funcionam. É. E isso vai ter impacto em várias decisões dele, né? Mas eu E queria ele só fazer... prometeu isso, né? E eu Ia queria ser só fazer rápido. eu queria só fazer um novo ponto ali, já mais opinião pessoal sobre o que tu falou de criar heróis, né? Isso é muito doido, assim, porque, tipo, é uma coisa que eu tento falar para as pessoas que trabalham, especialmente comigo, assim. Se tu for substituível para a empresa, tu fez o teu trabalho de uma maneira excelente. E isso não é só benefício, isso não é só um benefício para a empresa, né? Que isso vai mostrar o quanto tu te importa com o negócio dessa empresa, né? Tu te tornou uma pessoa que é substituível, mas isso te torna, isso te abre muitas mais portas de crescimento na empresa. Exemplo, tá? Vamos supor que tu trabalha numa empresa grande e tem vários projetos. E tu tá lá no teu time faz um ano, né? Que um ano é um tempo bom para tu sentar, aprender um domínio. Às vezes as pessoas gostam de ficar mais, algumas gostam de ficar um ano. Se tu virou um herói nesse teu time, nesse problema que tu tá resolvendo, a, as tuas possibilidades de crescimento na empresa reduziram muito, porque agora tu tem que ficar ali. Mas se tu fosse uma pessoa substituível, tu poderia facilmente treinar alguém para entrar no teu lugar e tu poderia rotacionar para alguma outra coisa e, tipo, continuar crescendo a tua carreira, continuar experimentando outras coisas para ver o que tu gosta. Então, isso eu acho que foi algo que eu aprendi bastante na ThoughtWorks, né? Na ThoughtWorks era bem legal porque tu conseguia rotacionar dentro dos projetos. Se faça substituível. Isso é muito, cara, tem um valor imenso na tua carreira. Entregue valor e seja substituível. Se tu ser Entregue substituível valor. sem entregar valor, aí tu vai ser demitido, basicamente, né? Sim. Sim. Mas, tipo, entrega valor e seja substituível, porque daí tu vai ter muito mais opção, provavelmente, para ir e tal também, né? Claro. Pô, você tá lá Não, esse é sozinho ótimo. tocando, se tu é a única pessoa que faz certa coisa no teu time, pô, chama outra pessoa, faz um pairing, tenta delegar, sabe? Tenta fazer as outras pessoas crescerem no teu lado, sabe? Isso é beneficial para todo mundo. Exato. Beleza, então Twitter, Elon Musk, várias coisas interessantes para acompanhar aí, né? Podem ser muito boas, coisas para não copiar, né? E vamos seguir essa história. E agora vem a história que a gente realmente não pode copiar, né? Que é a história do Sam Bankman-Fried e FTX, No né? FTX, eu não sei se as pessoas escutam, até o Felipe fez uma referência a esse outro podcast que tu também escuta, no outro, que é o All In. E eu acho que eles chamaram o SBF de Sam Bankman Fraud. Sam Bankman-Fried. Eu achei muito bom, assim, ou sim, faz sentido. Cara, eu Mas acho quem é o SBF, né? Que a galera fala isso. SBF. Cara, eu acho que eu vou dar que eu vou tentar fazer. Eu vou fazer uma conversa, assim, eu acho que eu vou tentar dar um pouco da timeline, né, dos eventos que aconteceram. E agora eu quero só citar mais ou menos por cima, assim, quem é o SBF. Né? E eu vou fazer dois pontos aqui que parecem meio aleatórios, mas eu acho que eu tenho uma opinião que eu gostaria de falar no final. Eu quero falar sobre a educação e de onde ele veio, rapidamente, tá? Então, cara, o Sam, né? Vou chamar de Sam, que é SBF meio. SBF, vamos chamar de assim. SPF, as pessoas O falam SPF. SBF, SPF é bacana. né? Cara, ele é um americano, né? Filho de dois advogados, bem famosos e bem influentes nos Estados Unidos. E eles são também professores de direito em Stanford. Para quem não sabe, Stanford é uma universidade elite nos Estados Unidos. Né? É lá na Califórnia.
O SBF ele é formado em física pelo MIT, né? Massachusetts. 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 Cara, eu não lembro a sigla do MIT. Tu lembra a sigla do MIT? Não lembro, cara, isso aí, tá MIT, procura Alguma MIT. coisa Technology. Institute of Technology. Cara. E eles formou isso em 2014. Se a gente fizer uma comparação aqui, mais ou menos na mesma data, no mesmo ano que eu e tu se formamos também. No Senac, né? No Senac, bem diferente. Aí, cara, passando agora um pouco para a carreira, assim, o SBF ele começou a carreira dele em 2013 como estagiário numa empresa chamada Jane Street Capital, e ele era basicamente um trader. Ele só fazia trading lá, né? E só fazendo um gancho ali, esqueci de mencionar, ele é formado em física no MIT e com algumas cadeiras em matemática também. Então, cara, não é uma pessoa burra. Né? Sim, Claramente ele é uma pessoa boa. E ele começou a trabalhar em trading em 2017, cara. Ele foi cofundador, né, de uma empresa chamada Alameda Research. E essa empresa ela é uma empresa de investimentos. Assim em inglês, eu acho que eles chamam de quantitative trading, que é basicamente tradings avançados. Assim, tu joga teu dinheiro para lá e eles te dizem, cara, a gente vai fazer acontecer aqui e a gente vai te dar tanto de retorno. Tomem cuidado com essas empresas. Né? Normalmente eles dizem, retorno X por mês, 12% ao mês, e aí eles fazem trade, tomem cuidado. Cara, vamos fazer só aquele pequeno parênteses, né? Nada aqui é financial advice, que eu não sei. Nada é financial advice, mas com certeza, se alguém te fala X% de retorno sem risco, se o retorno for mais 5%, já, cara, até menos, 3%, já começa a ficar com a pulga atrás da orelha, porque tem alguma coisa. Duas coisas, se o retorno é mais do que a inflação, um pouco mais do que a inflação, e ele vem de trade, cuidado. Cuidado. Com certeza, muito cuidado. E aí, em 2018, aqui que eu acho que quando a Alameda Research, né, começou a ficar... Começou a ser bem lucrativa para ele, que ele achou um sistema de arbitragem em 2018. E para quem não sabe, arbitragem é quando tu explora a diferença de preço entre dois mercados. Vamos fazer um exemplo bem básico. A gente está no mercado, tem o Valdemar, eu e o Bob. Nós vendemos maçãs. Eu vendo maçã 5, o Valdemar vende a 10. Tá? E compra também, né? Então, o Bob vem na minha loja, compra maçã por 5, vai no Valdemar e vende a 10. Logo, o Bob fez 5 dinheiros de lucro. Isso é arbitragem, o conceito mais básico, né? E ele achou, cara, em 2018, um sistema de arbitragem entre o preço do Bitcoin no Japão e nos Estados Unidos. E se eu não me engano, isso gerou aproximadamente 20 milhões de lucros para a Alameda Research. Então, cara, a gente tá falando de muito dinheiro. Tipo, bastante dinheiro só para uma oportunidade de negócio. Aí, em 2019, né, começou a gerar mais dinheiro, eles começaram a investir em mais coisas, tomar mais risco. Em 2019, ele fundou a FTX, né, que é uma exchange centralizada. E em janeiro centralizada. Em janeiro de 2022, ele anunciou a criação do FTX Venture, que é um venture capital. Né? Então... só para adicionar ali que falou, né, claro que eu imagino que quase todo mundo sabe, mas exchange centralizada quer dizer que ela recebe dinheiro, né, que a gente chama de fiat, dinheiro normal, ela segura o dinheiro da pessoa, ela vai precisar de dados das pessoas e tal. Ela meio que um banco, ela é o caminho de entrada para cripto, assim, né? Então, quando a gente fala centralizada, descentralizada é quando não tem uma empresa ali de dono, teus fundos ficam contigo, tu faz trade direto on-chain, que a gente fala que é direto no blockchain e tal. Então, tem essa diferença aí. Só vamos fazer uma... Eu gostei que tu usou um pouco da referência ao banco, mas a gente tem que ser bem importante, porque um exchange não é um banco, isso é muito importante, é uma diferença bem grande, porque um banco... É regulado como banco, né?
Não é regulado como um banco. Um banco tem uma regulação bem diferente de uma exchange. E isso, na verdade, a gente pode falar um pouco mais para frente, mas isso tem um impacto em como a FTX fazia as coisas, né? Que, na verdade, ela tentou atuar com o banco sendo licenciada como uma exchange. Que não faz muito sentido. Mas aí, se a gente fazer ali uma pequena, né? Só ter um olho assim, cara, ele tem 4 empresas, né? Enormes. Ele tem a Alameda Research, ele tem a FTX, ele tem a FTX Venture, e ele também tem outra que se chamava a FTX US, né? Que era a versão da FTX, só que ela era regulamentada dentro dos Estados Unidos. Né? Então, cara, é uma organização, um chart de organização bem, bem doido. E o que é muito doido, né, que cara, o SBF, esse cara já foi chamado por jornalistas de o salvador da cripto em vários momentos, assim, né, e agora a gente vai começar a desenrolar mais o que aconteceu e Cara, talvez é ele não era... engraçado essa história, cara, porque se tu vai. Agora, pra gente gravar esse podcast, eu tava olhando umas threads no Twitter, assim, e aí tu vai nos posts antigos dele, assim, tu vê as pessoas tweetando, pessoas famosas, assim, tweetando, né? Ah, não. O SPF, esse aí que falou, Salvador de cripto, esse tipo de coisa, assim. É engraçado tu ver isso depois que as coisas aconteceram, como desenrolar, né? Né, é engraçado, eu acabei vendo sem querer hoje também acho que foi num site de notícia aleatório, assim, aí tinha uns comentários pro SBF, assim, acho que era uma notícia de outubro, e as pessoas também praising, sabe, tipo, legal, mas agora vira isso. E aí, cara, esse é mais ou menos o resumo. Agora a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, mas antes de entrar em detalhes, eu quero falar sobre outra pessoa, porque eu acho que é bem curioso. Talvez vocês tenham ouvido falar, que as pessoas estão seguindo, que tem Caroline Ellison, né? Ela, no momento dessa crise toda, ela era a atual CEO da Alameda Research. Tá? Só um pouquinho aqui também dos estudos, né? Ela foi graduada em matemática em 2016 pela Universidade de Stanford, né? De novo, uma universidade de elite e tudo. Ela trabalhou com o SBF na Jane Street, naquela primeira empresa que o SBF ficou mais ou menos 3 anos e pouco. E ela entrou na Alameda Research em 2018 como co-CEO. Então, junto com outra pessoa que se chama Sandra Bucco, que é um nome engraçado. Mas ele não é tão importante nessa história, vamos só manter isso. E em agosto desse ano, não muito agora, né, ela acabou virando a CEO dessa empresa. Isso é muito doido se a gente parar para pensar. Né, que ela se formou em 2016, vamos para isso. Vamos só analisar. Ela se formou em 2016. Em 2018 ela virou co-CEO. Cara, isso são 2 anos de experiência profissional para tu ter a responsabilidade de uma empresa multibilionária. Isso é muito doido se a gente parar pra pensar. A FTX chegou a valer, no pico de cripto ali durante a pandemia, 33 bilhões, né? Se eles tivessem feito a IPO, eu acho. Isso. Valeria... E aí, cara, vamos só também fazer uma outra chave ali. O SBF, ele até hoje ele é o dono majoritário da FTX e da Alameda Research. Só um pequeno parênteses, né, para lembrar que dono não é CEO. CEO é quem gerencia a empresa, né, de certa maneira, mas, tipo, só acontece que muitas vezes as pessoas que são CEO só têm, tipo, sei lá, 30, 40% das empresas, nas startups, então elas acabam sendo quase donas. Mas é isso, então essa Caroline, né, ela estava lá, e aí quando começou a ter esses problemas, os jornalistas começaram a perguntar para as pessoas, né, que trabalhavam na FTX e na Alameda Research, e aparentemente o SBF e a Caroline já tiveram relações românticas, né? E, cara, qual o problema nisso aqui, né? Não tem muito problema diretamente, né? Mas, cara, a falta de transparência nisso acaba levantando muito a pulga nos investidores, né? Porque a CEO da empresa, de uma das tuas empresas, tu tem uma relação com a CEO de uma das tuas empresas na outra empresa que tu também trabalha, né? Então, cara, tem um conflito de interesses muito grande aqui, né? As pessoas ficam meio, opa. E é interessante falar também que o SBF muitas vezes ele falou que não, a Alameda Research e a FTX elas são entidades bem separadas, né?
Elas não se tocam. Isso é um ponto interessante dessa história. E, tipo, pensando em tipos de negócio, né? A Alameda Research, que era uma plataforma plataforma não, uma empresa de trading, né? Onde pegava os fundos das pessoas e fazia trade. E a FTX não tinha nada a ver em termos de negócio, né? Não era para ter um vínculo entre elas, né? Tipo, até no user agreement, sei lá, quando tu entra na FTX, tem que diz lá que eles não vão mexer nos teus fundos ou esse tipo de coisa e tal. Então não era fora esse vínculo que tu falou ali, né, de relacionamento, de tipo, um conhecer o outro e tal. Um vínculo de negócio não fazia sentido entre eles, né? Não era muito para ter um vínculo, né? São negócios diferentes, né? Isso, são negócios completamente diferentes. E modelos de negócio bem diferentes, né? Né? Um era um centro de investimento e outro era uma exchange. Então, só explicando um pouco, um centro de investimento, tu recebe o dinheiro das pessoas e tu tenta retornar, tu faz coisas de risco, né? Como um hedge fund, muitas vezes. Tu faz investimentos de riscos e tu acaba retornando uma porcentagem para as pessoas que estão lá. E numa exchange, né, tu abre o modelo de exchange para as pessoas fazem trade nessa exchange e tu acaba cobrando uma porcentagem em cima das trades. Claro, isso é um modelo extremamente simplificado, né? Mas no grosso é mais ou menos isso. E aí, cara, em 2019, cara, isso é bem louco, porque a FTX ela conseguiu um investimento gigante do Silicon Valley, do Wall Street. E isso, cara, isso impulsionou eles muito pro topo, né? Porque até agora, 2000 e pouco, eles estavam lá, tipo, a gente é grande, mas, tipo, não tão grande. E com esses investimentos, eles cresceram de uma maneira tão agressiva que eles foram entre as top 5 exchanges do mundo, né? Que é a Binance, a Coinbase, aí eram eles e, se não me engano, a Kraken. Eu não tô certeza sobre a Kraken, mas esses três eu tenho quase certeza, né? Foi E aquela época do boom ali, né? Tu só via aquela FTX, Crypto.com, Coinbase, todos os lugares, né? Era um jogo de estádio, cara, futebol, né? cara, isso era muito doido, né? Para pensar que na Flórida, isso é até engraçado a gente falar, porque eu tava lendo uma thread no Twitter sobre isso. Na Flórida, a FTX ela tem um estádio. Não é que eles têm um estádio, mas todo o marketing na volta do estádio é tipo FTX, etc. Só que isso foi um acordo por lei, por ficar não sei quantos anos aquele estádio lá com esses ads. E agora o estado da Flórida está lutando para tentar tirar. Então eles estão falando, a gente vai fazer todos os meios legais possíveis para conseguir tirar isso aqui da... Engraçado, né? E, de novo, até então não tem nada errado com isso, né? Se eles tinham dinheiro para fazer isso aí, estavam fazendo marketing, beleza, né? E aí, só explicando um pouco da história, né? A gente falou ali da Binance, Coinbase e FTX, que estavam lá no topo, né? Ou seja, se tu chega nesse topo, tu acaba sendo competidor, né? Tu agora tá jogando com um pessoal grande. Só que tem um detalhe nessa história. A Binance, na verdade, ela foi um dos investidores da FTX. Né? Então, a Binance, quando a FTX estava crescendo, ela investiu neles, né? E ela recebeu em equity um token, né? E esse token Equity, era o FTX. tipo, uma parte, né? Isso, uma parte. Não era toda a equity da empresa, mas uma parte dessa equity era o token da FTX, né? Que é o tal FTT. E basicamente o FTT é um token que a FTX criou. E seguramos as informações e seguimos. Vamos tentar entrar agora. E de novo, até então nada de errado. Todas elas têm, tipo, a Binance tem o Binance Smart Chain, né? Que é o token deles lá. E não sei se Coinbase tem, mas a maioria delas tem token, né? Que é para eles usam internamente o token para coisas, né? Eu acho que o da Binance talvez não seja o melhor exemplo, porque o da Binance Smart Chain é porque realmente existe um valor por trás, se tu parar pra pensar, porque Sim, que tem uma chain toda, né? Ele é como se fosse o Ether na Ethereum, né? Tá. Mas o FTT ele é um token gerado, né? Como thin air, como é a expressão, né? Que, tipo, gerado ali, tipo, do nada. Ele é um ERC20 na rede do Ethereum? Isso mesmo, ERC20. Sim. Mas vamos tentar entrar agora, vamos tentar montar uma timeline agora que a gente botou mais ou menos umas informações na mesa.
Cara, no dia 2 de novembro, a CoinDesk, que é um dos veículos de mídia bem respeitados no mundo de cripto, assim, de investigação e tudo, eles publicaram um relatório, tá, com informações vazadas da Alameda Research Balance Sheet. E nesse relatório constava que mais ou menos 14 bilhões... que é balance sheet em português? Sei lá, o balanço, né? Onde tem os números de dinheiro. Cara, eu não sei. Eu ia falar folha de pagamento, mas eu acho que não é folha, isso não tem nada a ver com folha de Vai, segue que pagamento. eu vou pegar aqui. Tá, beleza, segue aí. E aí, cara, esse relatório constava que a Alameda Research ela tinha mais ou menos 16 bilhões de fundos no dia 30 de junho. Porém, a maioria desses fundos eram do FTT, era do token da Alameda. E aí, cara, é bem curioso, se tu parar pra pensar, né? Que uma grande maioria dos fundos segurados pelo centro de investimento é o mesmo token da tua outra empresa lá do outro lado, sendo que tu é o dono, sabe? E... Ué, isso, daí, né? Daí, ué. Eu sempre penso naquele meme do Caco, dos Muppets. Ué, né? Tem alguma coisa aí. isso acabou, e cara, isso acabou, esse relatório vazado no CoinDesk, isso colocou muita dúvida na galera, né? Principalmente no CZ, que é o CZ, para quem não sabe, é o CEO da Binance, né? Ele é o dono da Binance. CZ, underline CZ, Binance, no Twitter dele. CZ, eu esqueci o nome dele, é Xian... Cara, eu não vou fazer esse massacre no nome dele. Eu não vou nem tentar pronunciar o nome dele. Que eu acho que não é difícil, mas eu só... Champagne Zhao. Champagne Zhao. E aí, cara, então, o que acontece, né? Tu tem todo esse interesse de conflito, as pessoas começam, opa, tem uma coisa errada aqui, né? E aí ele foi lá ver e ele... Lembrando que ele tinha feito um equity da FTX, então ele tinha... A Binance ela tinha o holding de uma grande porcentagem do FTT no mercado, né? E aí o CZ foi lá e publicou no dia 6 de novembro que eles iam começar, a Binance ia começar a fazer a saída dessa posição do FTT, que era mais ou menos um equivalente a 2,1 bilhões de dólares. Mas eles iam fazer de maneira mais progressiva, né, para não impactar o mercado. Tipo, a gente é legal, a gente só não quer estar exposto a esse risco aqui, né? Cara, isso é muito louco, assim, vamos fazer uma pausa aqui, porque isso é muito doido, né? Porque o CZ já se provou várias vezes que é uma pessoa, eu não vou falar que nem o Elon Musk, mas é uma pessoa que muita gente no espaço de cripto segue, e, cara, publicações desse tipo de pessoa, tipo Elon Musk, CZ, tem um impacto muito grande, né? Em todo um ecossistema. E se a gente faz uma análise mais ou menos disso que está acontecendo, o que aconteceu daqui para frente foi meio que um feedback loop, assim, né? Porque isso é muito engraçado. Às vezes a gente fala de feedback loop e isso normalmente a gente remete a uma coisa boa, né? Mas não é nem sempre. O feedback loop também pode ser uma coisa negativa, sabe? Ele pode, tipo, reforçar uma coisa negativa. E o que aconteceu foi que o CZ foi lá, viu que tinha esse problema, ele falou, cara, a gente vai começar a fazer o dump nesses tokens no mercado de maneira progressiva, para não impactar ninguém. Para vender, né? Para vender, começar a vender aos poucos, né? Porque qual que era o problema? Se ele chega lá e vende 2,2 bilhões, não existe liquidez no mercado para pegar todos esses tokens, né? Então tu ia colocar lá e não ia ter ninguém que ia comprar. Então eles iam fazer aos poucos. E isso acabou fazendo que todas as pessoas que tinham esse FTT ficassem, opa, isso aqui vai dar ruim. Então o que aconteceu? As pessoas iam na FTX e tentavam vender seu FTT. E aí o que acontece? Quando tu vai lá e vende o FTT, o preço dele cai. Junto com a notícia, né? O preço cai, as pessoas tentam para vender, o preço cai, e aí quando o preço cai, mais pessoas vendem porque o preço cai, e aí tu acabou entendendo o feedback reforçado, né? Num sistema muito grande. E, cara, nesse mesmo dia, a FTX aparentemente processou 4 bilhões de saques em dólares, né? O equivalente a 4 bilhões, não de FTT, mas o equivalente a 4 bilhões de saques. Eu tava olhando aqui agora,
enquanto tu falava, cara, antes do tweet dele, o market cap do FTT estava em torno de 3,4 bilhões e tal. Ou seja, se alguém vendesse naquele valor todos os tokens, seria por 3,4 bilhões. Então ele tinha, cara, só em equivalente mais da metade de todo o market cap, tá ligado? Isso ia limpar o mercado, né? E aí, cara, só continuando ali, vamos falar um pouco dos preços aqui também, um pouco, só para as pessoas entenderem a magnitude do que acontece com esse tipo de notícias, esse tipo de feedback loop no mercado fragilizado. O que aconteceu no dia seguinte, sabe, da FTX, né? No primeiro, eles foram lá, tentaram processar aproximadamente 4 bilhões de saques em dólares, né? O que aconteceu? Eles não tinham essa liquidez. A FTX não tinha essa liquidez para conseguir processar todos esses valores. E aí o que acontece quando a gente faz uma análise de como Isso aí, essas só para te perguntar, isso não tinha nada a ver com a FTT nesse ponto. Assim, provavelmente as pessoas venderam os tokens lá e tal, pegaram dinheiro de verdade e queriam pegar o dinheiro de verdade por conta delas, né? Só isso. Isso, exatamente. Liquidez é liquidez, dinheiro de verdade ali para pagar as pessoas. Exato. Sim. E aí o que acontece? Se a gente parar e analisar um pouco tecnicamente como uma exchange funciona, cara, às vezes acontece de não ter a liquidez naquele momento para tu vender. Acontece, a liquidez está lá, mas tu não tem vendedores suficientes, né? Claro. Aí o que acontece é quando tu cria uma ordem de compra, né? E ela não é processada no mesmo dia, ela passa para o próximo dia. Então o que aconteceu por outro dia é que a FTX processou, eu acho que aproximadamente 6 bilhões, porque muitas ordens de saque ficaram tipo no backlog da FTX. E, cara, isso só reforçou mais o feedback loop negativo e, cara, a partir daí o preço foi só para baixo. E aí se a gente faz aqui, como tu disse, né, tu falou do market cap, vamos falar um pouco de valores, né, no dia que o CZ falou aquele comentário, que foi no dia 6 de novembro, o preço do FTC era 23,84 dólares, né, e ele caiu para 2? Nos próximos dias ele caiu para 4 ponto alguma coisa. Eu não tenho gráfico aleatório aqui, Agora tá tem uma 1,30. imagem comigo. Agora tá 1,30. 1,30, então é uma... Cara, é um impacto muito grande, sabe? Então... E aí é muito louco, né? Porque, tipo, essa coisa do CZ, ele... Eu acho meio curioso, assim, eu vou tentar não opinar e depois no final eu vou dar a sua opinião. Mas até então aí ninguém sabia de nenhum rolo, assim, diretamente, né? Tipo, o CoinDesk tinha visto o negócio Tá, o CoinDesk tinha visto a balance sheet lá, né? Com os balanços todos da Alameda Research, aí ficaram com dúvida, aí o CZ ficou com medo por causa das coisas e prometeu vender, né? Começou a vender na época, foi mais ou menos isso, né? Ele começou. Mas é engraçado porque eu acho que tu botou um ponto ali interessante. Eu acho que não foi só medo, na real. Porque quando tu é investidor de uma empresa, na verdade tu vira parceiro. Mas o que aconteceu é que com os investimentos que a FTX conseguiu nos Estados Unidos, eles conseguiram muito poder. Isso não foi só poder de capital, foi poder de influência, porque o que aconteceu, e provavelmente algumas pessoas também podem ter lido, é que o SBF e a FTX eles estão fazendo lobismo nos Estados Unidos, né, com partidos políticos. Para quem não sabe, lobismo é quando tu usa capital para influenciar em decisões públicas, né? E aonde é que ele estava trabalhando bastante? Ele Que não é trabalhava legal, bastante. né? Só para dizer, Não não é é legal legal, nos não é Estados Unidos. no Brasil não é legal, nos Estados Unidos é legal. É legal, nos Estados Unidos é legal. Isso. E aí o que aconteceu? Ele fazia muito lobismo, né? E ele acabava trabalhando muito com os reguladores dos Estados Unidos. E, cara, o que aconteceu foi que ele trabalhava junto com as pessoas que faziam leis, regulações, e ele estava fazendo várias leis que favoreciam muito a FTX e não os outros jogadores do mercado, como a Binance e como a Coinbase. E eu acho que é interessante ter isso em mente, porque aqui parece que o CZ só, tipo, eu vi um problema na balance sheet, isso aqui é só um negócio ruim. Mas, na verdade, cara, não, tem certa agressividade contra um competidor, sabe? Sim, não, obviamente, né? Ele jogou ali gênio, né? Ele tava só Cara, jogou esperando. gênio, jogou, cara,
muito genialmente, assim, sabe? Porque ele acabou saindo, falando, a gente vai falar um pouco mais, mas ele acabou saindo como uma pessoa extremamente transparente para o mercado, né? E ele acabou, então a visão do mercado para ele é bem positiva na Maria, né? E ele acabou limpando um dos maiores competidores do mercado, sabe? Então, tipo, cara, duas pedradas com uma. Dois coelhos com uma pedrada só. Duas pedradas, né? Duas pedradas com um coelho só. É. Aí, cara, nesse momento lá, acho que foi mais ou menos em 8 de novembro, a FTX contatou a Binance para que a Binance comprasse a FTX, né? Cara, E, isso aí foi muito bom, né, cara? Só esses. Basicamente foi um espaço de 3 dias ali que a FTX veio a público, né, e falou: não, a gente tá bem, a gente tem dinheiro aqui, porque as pessoas estavam começando a ficar com medo que ela fosse cair líquida, né? Porque você tentava sacar mais, não foi assim, aí não tinha fundo suficiente, ou pararam os saques. E aí, não, tá tudo bem, não sei o quê. Aí deu um dia, né? Apareceu esse negócio da compra, não foi? foram 2 dias, né? Começou no 6 de novembro, aí no dia 8 de novembro apareceu essa da compra, né? Que aí tu começa a ver que o buraco tá bem mais lá embaixo. E, cara, aqui é bem. Aqui é interessante, na real, porque eu não sei se o CZ tinha planejado isso ou não, isso é coisa, mas o que acontece quando tu vai comprar uma empresa privada ou até uma empresa, né? Tu passa por um processo que se chama due diligence, que é basicamente, cara, de maneira bem simplista, assim, é tu analisar se a tua compra vai valer a pena. E isso normalmente requer que a empresa sendo comprada abra seus livros ao comprador. Se o CZ em algum momento aqui ele tinha alguma dúvida que a Alameda Research e a FTX tinham algum problema em liquidez, cara, isso ia ficar extremamente claro nos próximos dias para ele, porque ele ia ter acesso a esses dados, sabe? E, cara, não teve outra. No dia 8, ele fez o anúncio, né, de comprar. No dia 9, ele falou, não, o resultado do nosso due diligence é negativo, a gente acha que isso aqui é um péssimo negócio para Binance e a gente vai sair fora. Sim, ele E até aí, chegou lá, além do valor de ter que comprar a empresa, tinha quanto, sei lá, 10 bilhões, acho que é, né? Que é o Ombo, né? Cara, imagina. e aí, cara, e aí a partir disso, agora é tudo muito recente, né? E aí no dia 11 de novembro, o Wall Street Journal publicou um artigo falando que a FTX tinha ajudado a Alameda Research. E o que aconteceu foi que a Alameda Research, acho que foi em agosto ou no final de setembro, eles fizeram alguns trades bem arriscados e eles acabaram perdendo muito dinheiro. E o FTX acabou passando fundos o SBF acabou passando fundos da FTX para a Alameda Research. Cara, pausa. Lembrando daquilo que a gente estava falando no início, né, que é a diferença entre o banco e uma exchange é que um banco, a regulamentação do banco é que ele pode fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, tu vai dar o teu dinheiro para o teu banco, ele pode pegar o teu dinheiro e investir em outras coisas. É, tem que ficar com uma reserva só, né? E Depende tu do país, acho que é depende Estados do Unidos é país. 20% que tem que ficar de reserva, o É resto menos. pode. Depois da crise é menos. É menos, Né? né? É É, bem então. menos. Acho que o Brasil é 10, se não me engano, mas os Estados Unidos eu tenho certeza que é bem pouco, inclusive. Ah, acho que é. E aí, é claro, tu tem a reserva, né, que é o que se chama corrida de bancos, que eles falam, né, quando tem uma crise, vai todo mundo no banco tentar sacar o dinheiro, só que só tem, digamos, 10%, aí 10% das pessoas conseguem tirar o dinheiro e os outros 90% ficam sem nada. Sim. Mas os bancos normalmente eles têm a ajuda do Estado, né, ou do Banco Central. E no outro lado a gente tem uma exchange, né, que, cara, não pode fazer isso. Tu tem que ter uma relação de 1 para 1, né, com os investimentos dos teus usuários. Por exemplo, eu, William, tenho uma conta na Valdemar Exchange e eu tenho $2 e 5 bitcoins. O Valdemar precisa ter $2 e 5 bitcoins em algum lugar que é o meu dinheiro. É o Valdemar Exchange. Então isso é bem importante, essa distinção. E eu acho que também vale fazer
É o que a gente tinha falado, né? Então o SBF tinha movido os fundos ali de uma empresa que ele é sócio, que ele é dono majoritário, né, da FTX, para outra que ele é dono majoritário, né? Com aquela mesma pessoa que ele tinha relações, né, amorosas, etc. O que não é errado, mas tem certas questões de tipo, né, éticas ali por trás que tu tem que tomar cuidado, principalmente quando tá na liderança de um, de um negócio. E eu queria só fazer um parênteses para a gente só falar um pouquinho sobre a diferença, né, de uma empresa privada e uma empresa pública. Talvez algumas pessoas não entendam isso. É que nessa questão da compra, né, da Binance, da FTX, uma empresa pública, por exemplo, tu tem que fazer um relatório dos teus ganhos todo trimestre, né, por lei. Se tu tá na Bovespa, na Nasdaq, né, tu tem que fazer um relatório todo trimestre. Uma empresa privada, obviamente, não tem que fazer isso, né? Porque, tipo, tu não deve nada a ninguém. É só Mas para os investidores direto ali, né? Talvez só eles para os tinham que mostrar investidores, alguma sim, coisa, sim. mas ela não é auditado, né? Não é Qualquer frase que tu auditado tá falando é e... auditado, né? Exato, não é auditado e, cara, tipo... Sinceramente, convenhamos, é uma cortesia, né? Claramente é uma cortesia, mas é algo esperado, né? Se tu parar pra pensar. Por exemplo, se tu é um investidor e tu investe numa empresa, eles não te dão relatório nenhum todo trimestre, tem uma coisa errada, né? Tipo, tu vai ficar bolado, mas tu não vai, acho que, pedir por lei. Ou talvez tenha alguma coisa em contrato, mas eu não sei como isso funciona, sendo bem sincero. E, e é isso. E aí, cara, a questão daquilo tudo estar privado é uma questão de não ter muita transparência, né, no que está acontecendo por trás de uma, Sim. de Aí, uma, de uma mais ou menos exchange. nesse tempo, tipo, o mercado de cripto já tinha caído bastante. E eu imagino que a Alameda Research, eles estavam bem, cara, na verdade já vinham, né? Eles já vinham eles usando dinheiro e tal, né? A gente vai falar um pouco disso. Mas o principal foi que o mercado de cripto caiu muito mais do que eles imaginavam que ia cair, né? E Isso. provavelmente a Alameda Research ficou insolvente, né? Não tinha como dar E- dinheiro para as pessoas de volta que botaram lá para ter o lucro que eles falaram que ia ter, né? Exato, exato. E aí o que aconteceu, o trigger, né, para acontecer essa questão de passar o dinheiro também foi aquele trading que eu te falei, né, no início, acho que foi em setembro mais ou menos, que eles perderam realmente muito dinheiro. Aparentemente, eu tentei procurar os valores para falar aqui de quanto é o meu dinheiro. Mas, cara, a gente tá falando eu acredito que em torno de bilhões, eu acho. Sim. Porque para forçar, né, esse movimento de bens de uma empresa que não tem relação nenhuma com a outra, é só pra, tipo, sabe, o famoso tirar da merda. Porque, Exato. Sim, porque se for para pensar, imagina, ele é CEO da outra empresa, né? Co-CEO, né, no caso, tem outra pessoa. Ele tem um relacionamento, independente de tipo de relacionamento, mas um relacionamento muito próximo para a pessoa que é CEO com ele na empresa. E a empresa se torna basicamente insolvente, né? Tipo, se tu começar a olhar para trás de novo, o profeta acontecido, dá para ligar os pontos, né? Facilmente. isso. E aí, cara, a partir daqui é o famoso ladeira abaixo, né? Nada mais se salva. Por exemplo, dia 12, né? Depois dele sair do cargo de CEO, a FTX ela cortou todas as atividades de trading e saques, né? Os saques já vinham sendo bem limitados, mas no dia 12 ela falou assim, ó, não, parou. E qual que foi o motivo que ela fez isso? Eles alegaram um ataque cibernético, né? Um famoso hack. E ela bloqueou todas as transações, então os usuários eles tinham os fundos deles todos bloqueados, não podia fazer nada. E eles moveram quase $500 mil para uma cold wallet, né? Que seria um dispositivo de criptografia, ser só uma wallet normal de criptografia que não está ligada a nada, é como se fosse um pendrive É com uma uma chave carteira pública. que não é online, né? Uma carteira que não é online, uma carteira é um pendrive ali com uma chave pública e Que é privada, seguro, basicamente. normalmente é o que se É usa extremamente para seguro. deixar coisa segura. E no dia 12, né, no mesmo dia, $370 milhões de mercado do FTT também estavam desaparecidos. E isso foi reportado por uma empresa chamada Elliptic Enterprise, que eles são investigadores da blockchain, investigadores de de cripto cibernéticos. Eles estão se especializando bastante agora nessas coisas de cripto. Sim. E Sim, mas aí... aí não pode falar. Não, pode falar.
Não, eu só queria voltar ali, né, que a gente falou um pouco do que aconteceu e tal. Um negócio que tu falou quando a Alameda Research perdeu dinheiro, esse tipo de coisa. Outra coisa que tem, que é uma coisa também, uma falha também técnica, é que eles usavam o FTT como colateral, né? Não era, eles não usavam dinheiro ou alguma coisa assim, né? Eles usavam o FTT como colateral numa coisa para fazer um trade, por exemplo. Ah, eu vou usar aqui, como o FTT estava $30, sei lá, eles usavam o FTT como base para poder comprar outra ou fazer um empréstimo ou fazer uma option, alguma coisa contra outra cripto, por exemplo, contra Bitcoin, por exemplo, né? O problema é que chegou a um ponto que se eles vendessem todos os FTT, não ia ter liquidez no mercado para isso, né? E o CZ foi lá e disse, vou vender 2 bilhões aqui. Quando ele vendeu, foi o botão de pânico para eles, né? Porque ia simplesmente acabar a liquidez do mercado para Né? aquele token, né? Tu não quer explicar o que é colateral um pouco? Porque Sim, sim, é um termo bem financeiro, assim, que eu acho que muita gente não entende às vezes. sim, não, isso é interessante. É que quando tu faz, né, um empréstimo, um tipo de coisa assim, numa plataforma, tu bota alguma coisa como alguma coisa como garantia, né? Tu diz, eu vou dar aqui como garantia. Nesse caso, eles davam FTT. Então, o equivalente a 100 milhões de dólares de FTT para pegar 100 milhões de dólares de Bitcoin, por exemplo, né? E daí tu faz isso porque tu dá isso como garantia e aí tu pega 100 milhões de bitcoins, pode vender, pegar o dinheiro para ti. Eu imagino que a Alameda fazia era isso, né? Pegava o FTT, usava como base para pegar outra coisa e fazia trade com essa outra coisa, pegava o dinheiro. E aí, o que acontece? Se tu não pagar o teu empréstimo, né? Usando o empréstimo como base, se tu não pagar, a própria plataforma liquida aquela tua posição, né? Liquidar é tipo, força a vender. Então, o que tu deu como garantia 100 milhões de FTT, ele vai forçar a vender para pegar os 100 milhões de volta. Só que chegou um ponto que não adiantava mais vender, tá ligado? Não ia ter gente para comprar e não ia ter liquidez, e não ia mais valer aqueles 100 milhões. Então, teve uma falha técnica ali do próprio deles também, e isso foi principalmente porque eles, dentro da plataforma deles, eles meio que fizeram o FTT virar um token confiável, né? Tem uma thread de Twitter, a gente vai deixar, onde o próprio SBF fala no passado, explica como funciona o algoritmo deles para esse tipo de coisa. E aí, quando ele mostra o FTT, ele compara o FTT a Solana, Ethereum, outras moedas que têm liquidez. Ou seja, Ethereum, cara, tu pode vender 100 milhões de Ethereum, vai ter gente para comprar. E aí ele bota ele no mesmo grupo, assim. Só que o FTT não é um token com tanta liquidez. Só que eles deram esse poder para ele porque é um token deles, né? Eles disseram, esse token aqui, ok, para te usar o FTT como colateral, tu precisava dar 10%, acho que era de dólar de garantia. Então, tipo, se tu fosse usar o FTT para pegar 100 milhões, tu dava 100 milhões de FTT, não, 90 milhões de FTT e 10 milhões de dólares, tá ligado? Então tu tinha basicamente 90 milhões que tu Cara, não precisava usar. basicamente tu ia chegar pra alguém e falar assim, ó, tá aqui o meu dinheiro de verdade, É, né? E alguém ia te um dar um dinheiro de real mentira. eu te E dá alguém ia um te dar real dinheiro de de mentira. verdade e toma Isso. R$ 9 aqui de papel que eu escrevi como É o R$ 9 garantia do Banco Imobiliário. e aí me dá 10 equivalente, me dá 10 equivalente aí. E aí um Isso. dia te vira com esses papel. Sabe, era mais ou menos isso. E agora eles Isso. estão tentando se virar com esses papéis. É. Por exemplo, se quiser dar um exemplo de colateral aqui, só para talvez sair um pouco de cripto, quando tu faz uma hipoteca, que é um termo acho que a gente não usa muito no Brasil, mas é a mesma coisa que um loan, né? Se tu vai num Uhum. banco, tu bota um colateral no banco. Sim. Cara, classicamente é um bem imobiliário. O que É. basicamente, só dando o teu exemplo ali, se tu não consegue pagar essa hipoteca, o banco tem o direito de liquidar a tua casa. Que no caso é pegar a tua casa de ti, né? É. Para pagar Tu pode essa dívida. penhorar joias também, né? A penhorar é uma palavra Penhorar, excelente. penhorar Uma o palavra FTT. excelente. Mas é mais ou menos isso, cara. Interessante. Isso aí é mais a mecânica interna de por que quebrou, né? Esse relacionamento desde quando que isso aconteceu. Né? Ah, isso, e aí, cara, outra coisa que eu queria é que, tipo, a gente tentar falar um pouco aqui sobre o impacto, né, disso. Vamos deixar um link sobre um gráfico, né, porque tudo isso está se desenrolando ainda, então a gente não sabe o impacto, mas a gente consegue ver mais ou menos a ponta do iceberg já. Vamos deixar um link para um gráfico, que é um gráfico bem simples, assim, que tem a foto do Sam, do SBF no meio, e aí tem as empresas que ele tem, né, então tem FTX, FTX UX, Alameda e FTX Ventures. E aí de cada uma dessas sai vários pontos assim para empresas muitas delas no mundo de cripto, eu acredito, né?
que receberam dinheiro ou que eram investidores dessa, ou que essas empresas eram investidores da outra, né? E aí o que acontece, né? Se tem empresas que dependem de uma empresa, se tem várias empresas, né? Várias, por exemplo, startups que dependem de uma empresa que é insolvente e está fazendo um processo de falência, significa que essas empresas contavam com esse dinheiro, elas não têm mais esse dinheiro. Então isso acaba levando a quem realmente contava com aquilo falir. Então várias empresas estão e vão falir no mundo nos próximos dias. E, cara, já algumas empresas bem grandes já, tipo, começaram a fazer o filing de bankruptcy, né? Que é por exemplo, a BlockFi. Cara, a BlockFi é uma empresa bem, bem grande, né? Então, elas eram diretamente impactadas pela FTX US. Então, cara, ao decorrer dos próximos meses, assim, ó, o mercado de cripto vai ser bem impactado. E isso tem um impacto bem grande, por exemplo, em startups de cripto, né? E por quê? Porque com a falta de transparência e com esse escândalo gigante, vem a falta de confiança. E com a falta de confiança, vem a falta de investimento. Não. Então, e quando a gente fala de confiança, né, a gente não está falando somente de investidores, né? A gente está falando até mesmo de pessoas, né? O retail normal ali, sabe? Pessoas, pô. Claro. Como é que tu vai chegar pra uma pessoa que não entende de cripto assim, cara, vai lá e coloca o teu dinheiro nesse outro FTX coisa. Eventualmente vai acontecer, porque a gente sabe que nós, ser humanos normalmente tem memória curta, né? E os ciclos, os ciclos tendem a se repetir, né? A gente luta muito para que ciclos mais graves não tendam a se repetir, mas há muitas coisas acabam se repetindo. Por exemplo, a gente sabe que o que aconteceu na crise imobiliária dos Estados Unidos já existem outros mecanismos financeiros replicando aquela mesma coisa dos triple A's lá, sabe? Então, cara, é uma questão de tempo, assim, mas conseguir investimento vai ficar difícil a partir de agora, o que vai fazer várias empresas terem que mudar as suas estratégias financeiras. Então, cara, vai ser bem, bem complicado, assim. Isso é um impacto bem recente. A gente não precisa nem esperar para que essa história termine para saber que isso já é uma realidade. Porque eu trabalho com uma empresa de cripto, a gente já vem falando sobre isso, sabe? Cara, a gente está se preparando para um Series A e a gente está falando assim, ó, cara, depois do que aconteceu com a SPF, a gente vai ter que se preparar para talvez não conseguir. Ou preparar para ficar mais tempo na espera do investimento, né? Sim, não, e acho que um caso legal de ver, assim, do impacto direto em cripto é ver, por exemplo, Solana, que é um projeto bem conhecido, né? Tomou uma porrada muito grande, caiu bastante, assim. E eu acho que o impacto no valor, eu acho que a gente não viu ainda todo, né? Teve o impacto do medo, primeiro as pessoas foram lá e venderam as pessoas normais, mas tem muito coisa que está congelado, basicamente, né? Até que a justiça desenrola essas coisas agora, mas no momento que começar a liquidar as posições da Alameda, da FTX e tal, o mercado vai sentir isso. Então eu vejo assim, para uma pessoa normal, né, que não tem conhecimento de descentralização e tal, que poderia comprar e deixar no Ledger, numa cold wallet, por exemplo, que usa uma exchange centralizada, a pessoa vai olhar e vai pensar, putz, eu não vou entrar nesse mercado agora, né? Tipo, a cripto passou de um mercado emergente ali para uma coisa de medo agora. Então é uma coisa que vai ter que se provar tudo de novo, né? Vai ter que, infelizmente, passar por todos os processos de novo de, sei lá, educar as pessoas e tal. Então é bem o que tu falou é bem interessante, vai ter muito impacto, certamente, né? Tu vê esse gráfico que a gente vai botar ali, né? Cara, ele mostra o impacto Solana, Polygon, dos projetos conhecidos, né? WonderFi, tipo, cara. Todo mundo que tinha, tipo, alguma, como tu disse, né, todo mundo que dependia de investimento dessa empresa ou pegou, agora, tipo, tem que cortar, né, isso a tua dependência nessa empresa era muito grande, isso pode significar a tua falência, sabe? Sim. Então, isso é bem complicado, mas eu queria só fazer um gancho ali que tu falou, porque é bem interessante, falando na questão da descentralização, né, e se tem uma coisa boa para tirar disso, né, disso tudo foi o quão forte é a fundamentação principalmente do Ethereum, se a gente pegar hoje, né? Porque
Cara, a infraestrutura tá funcionando como ela deveria, tá ligado? Cara, isso não foi impactado de nenhuma maneira. Os projetos de DeFi, tipo, as empresas por trás dos projetos de DeFi, né, Decentralized Finance, alguns vão ser afetados, mas a tecnologia, a infraestrutura tá lá, sabe? Então, se tem um vencedor nisso, o cara com certeza é DeFi, tá ligado? Então, isso é muito doido de parar pra ver que, tipo, a descentralização aqui foi algo muito forte, né? Sim. E eu acho que isso vai ser um case de sucesso, assim, falar, tipo, acho que no final a gente vai ver vários cases assim, ó, cara, quando isso aqui deu lá, lembra que explodiu, a gente perdeu não sei quantos bilhões de dinheiro de todo mundo, cara, a gente não perdeu quase nada aqui, porque, tipo, era tudo descentralizado e era tudo automático, sabe? Não Tanto dizendo que que isso aqui é uma bala de prata, desculpa, não dizendo que não existe risco de sim, hack, não, etc, mas... total, total. Não, tanto que tiveram dois resultados muito rápidos nesse lance da FTX. Um foi as pessoas venderam e tentaram sacar o mais rápido possível, mas nas outras exchanges as pessoas tiraram as moedas, tudo para Cold Wallet. Teve um fluxo muito grande de tirar moeda sem vender, no caso, tu tira, só move ela para DeFi, que é Decentralized Finance, né? Tu move para tua Cold Wallet, ou tu move para uma exchange centralizada, sei lá, o que for fazer, né? Então, isso foi um resultado interessante, né? Isso, e só para me explicar um pouco, né, quando a gente fala essa coisa de cold wallets, né, e não cold wallets, é só um pequeno ponto, quando tu coloca teu dinheiro numa exchange, e ela é privada, assim, é o que se chama de custodial, né? Essa empresa, ela tem a custódia dos teus fundos e ela tem o poder de mover os teus fundos no teu behalf? Cara, eu não sei a tradução, Como assim. se fosse tu, por Como se ti, fosse por ti, por por ti, ti, por ti. por E quando a ti. gente fala de DeFi, né, a gente fala do outro lado do spectrum, que é a questão do não custodial, que é o famoso, né, not your keys, not your money. Então, se tu tem o poder, né, desses fundos, é tu que pode mover eles, né, não pode, o SBF jamais poderia ter feito isso de pegar os teus fundos e mover para outro lado, né, porque só tu tem o poder dos teus fundos, dos teus bens. Basicamente tu tirou todo o teu dinheiro do banco, botou num cofre em casa, e é isso, né? Porque é digital, né? Então acho que esse daí é o grande aprendizado que, sei lá, né? A gente que está em cripto há um tempo, a gente vem falando isso sempre, mas acho que isso aí só fortaleceu a coisa. E, e na verdade esse tipo de coisa, né, aconteceu ali com cripto e tal, porque cripto é uma coisa que é outra das coisas, né, que as pessoas estão pedindo bastante a regulamentação, né? No passado todo mundo era contra a regulamentação e tal, mas agora ficou muito claro para todo mundo que tipo a parte de entrada para cripto, que é a parte centralizada, né, que é tipo as exchanges, tipo os bancos, tem que ser regulado, né? Tem que ter proteção para os clientes ali. Tem pessoa normal, sem muito conhecimento, que vai usar cripto. Se a gente quer que a cripto vá mainstream, que a gente use como meio de pagamento, esse tipo de coisa, você tem que ter esse suporte, tá ligado? Tem que acontecer uma coisa dessa, a pessoa ser punida, o dinheiro ter alguma maneira da pessoa, né, pegar esse dinheiro de volta e tal. Sim, sim, com certeza. Cara, é interessante falar essas coisas de regulamentação, né? Porque vamos falar um pouco da diferença da FTX UX e a diferença da FTX US. US, isso, desculpa. A FTX US, ela é certificada pelo SIPC, que é o equivalente do Procon nos Estados Unidos. E, cara, o que vai acontecer, na minha opinião, tá? Vai demorar, é claro, mas todas as pessoas que estavam na FTX UX, talvez elas recebam seu dinheiro de volta. Mas já a FTX, na verdade, ela era uma empresa de offshore, ela trabalhava na regulamentação da Bahamas, né? Então ela era fundada tudo na Bahamas, como a Alameda Research. E isso é muito engraçado, não é engraçado, né? Isso é meio interessante de fazer essa análise, porque existe O muita Sam tá crítica. lá, né? O Sam tá lá nas Bahamas, né? Teve a Ele tá lá, escola ele dele mora lá. fazer. Tem várias pessoas de cripto dos Estados Unidos, influências de cripto que moram nas Bahamas. Paraíso fiscal, né? Isso obviamente tem uma resposta bem simples. Mas é interessante a gente ver isso, porque o que empurra, né, essas empresas dos Estados Unidos irem para outros lugares, né? Porque eles não conseguem fundar isso desde o início, né? Fundar essas empresas nos Estados Unidos, talvez porque tipo, os Estados Unidos esteja demorando. Isso é uma crítica muito grande que agora muitas pessoas estão fazendo, né? Que é tipo, os Estados Sim. Unidos demorar muito para fazer o catch-up.
dessas regulamentações, e isso acaba forçando empresas legítimas para o offshore, e quando tu faz isso, tu acaba desprotegendo os teus consumidores locais, né, que são, nesse caso, seriam os americanos. No caso da FTX, né, o impacto é global, mas falando sobre, tipo, limites, né, eles estão mais preocupados com as pessoas deles, né. Isso é muito interessante, né? Tipo, é a falha do sistema, é o sistema lento não conseguindo dar conta das coisas, o que acaba, tipo, impulsionando, né, essas empresas para offshore. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai ver desenrolar agora, porque basicamente o mundo todo está esperando para ver o que os Estados Unidos vai fazer na regulamentação para começar a aplicar essa regulamentação em outros lugares, né? E O que é engraçado, né? Porque os Estados Unidos estava, na verdade, nessa posição antes. Sim. Ele estava esperando os outros fazer para depois fazer, então, tipo, é interessante porque até a França e até a Europa como um todo, eles começaram a puxar isso bem mais forte, né? E, cara, é bem interessante a questão de cripto na Europa, por mais é bem forte regulamentado, mas, cara, a França, por exemplo, é um hub de cripto na Europa. É a maior concentração de Mas a criptocampos. regulamentação eu não acho que é uma coisa ruim. Eu acho que é Não, uma também acho. coisa. Eu acho que pode ser ruim se for feito da maneira errada, mas pode ser bom, pode proteger as pessoas e tal. Só acho que alguma vai ter que ter. Senão ninguém vai entrar, sabe? Tipo, a galera, tipo, fundo de investimentos, pessoas com mais grana, assim e tal, empresa, não vão entrar no mercado assim, onde não tem o que fazer, tá ligado? Sim. Cara, eu queria não terminar esse assunto, mas eu queria trocar por agora uma opinião pessoal, na real, sobre o CZ. Não vai ser só uma opinião pessoal, a gente vai só observar uns fatos juntos, e aí eu vou dar minha opinião pessoal. Tá? Vão lembrando lá que, né, que tudo começou a se enrolar no dia 6 de novembro, né? Dia 8 aconteceu lá aquelas questões do CZ falar que ele ia comprar e vender, etc. E aí não comprou. Cara, pelo dia 12, tá? A merda já tava feita, já tava tudo indo por água abaixo. Vamos manter essas datas na memória. Cara, no dia 11, não, no dia 8 de novembro, tá? O Cici postou um troço bem interessante. Ele falou que o problema da FTX é um problema de transparência, o que é verdade, porque ninguém sabia o que estava acontecendo na balance sheet, que tu, inclusive, não me deu a tradução até agora, na balance sheet da Alameda Research, né? Então, como tu não sabe o que está acontecendo nessas empresas, tu não sabe e elas são privadas, né? Tu não consegue acessar os dados delas, né? Os ganhos lucros, tu não sabe o que está acontecendo lá. Aí você diz, não, isso aqui é um problema de transparências e a Binance vai começar a trabalhar num conceito chamado Proof of Reserves, né? Para quem não sabe, proof de alguma coisa em cripto é bem famoso. Tem o Proof of Work, né, que é o método de consenso do Bitcoin, foi por muito tempo do Ethereum. Tu tem o Proof of Stake, que é o método de consenso do Ethereum hoje em dia, etc. Então, o Proof of Reserves da Binance é uma solução que ele propôs no dia 8 para mostrar que na balance sheet da Binance todos os usuários têm um relativo 1 para 1. Então, tu consegue calcular isso a partir de uma Merkle Tree, que é um conceito que... Vamos falar só rapidamente, tá? Uma Merkle Tree é uma técnica de criptografia e ela permite tu agregar várias informações em algo que tu chama de um hash, que a gente pode considerar mais ou menos um selo de aprovação, um selo de garantia. Né? Então, isso aconteceria lá por trás, a Binance ia gerar essa Merkle Tree e no final ia gerar aqui, ó, esse aqui é o selo de garantia que os teus fundos estão aqui, aqui e ali. Entendeu? Cara, no dia 8 ele falou isso, tá? No dia 25 de novembro, tá? Ele tinha lançado esse projeto já para Binance. Ele já tinha feito tava em produção na Binance e tava em produção no CoinMarketCap também, que é uma empresa dele. Sim. Cara, a Binance é enorme, tá? Esses são os fatos, né? Nus e crus. Né? E é bem legal, cara. Eu fui ver, a gente deixa o link aqui depois do Proof of da balance sheet da Binance na CoinMarketCap. Esses são os fatos, mas vamos observar isso, cara, em questão de data, né? Cara, no dia 8 ele falou que isso, ele já tinha essa solução para o problema no dia 8, né? E ele tinha uma solução em produção no dia 25. É com esse cara aí que o Elon Musk tem que aprender, meu.
Elon Musk fala da coisa antes de fazer, ele faz, aí cria o problema e resolve com a empresa Exato, dele. Tipo, cara, é muito massa isso aí, cara. exato, tá ligado? Então, cara, ele fez um troço que eu acho que não deve ter sido muito simples. Talvez ele já tivesse alguma coisa em andamento, a gente não sabe. Talvez eles já até tivessem isso pro lado deles, a gente não sabe. Mas, cara, é suspeito. Né? Não, é Cara, tu concorrência. fazer o deploy de uma feature gigante como essa, que é tipo acessar todos os fundos de uma Binance, cara, em 17 dias, É. em produção, cara, é suspeito, tá ligado? Mas qual que é o resumo que a gente tira daí? O Não res... treteia com o Sisi. Não tretei com esses. É treta. Mas, enfim, é interessante, né? Porque a minha opinião pessoal é que tudo foi muito premeditado desde o início. E várias pessoas Cara, falam que não, mas pra mim eu acho que, tipo, tudo foi muito desde o início, muito premeditado. Cara, isso aqui vai acontecer tal dia, eu vou fazer isso aqui vai acontecer, e, e depois eu vou propor essa solução e a gente vai sair com bem. Cara, cara, eu não quero colocar ele na fogueira, tá? Só pra mim fazer um ponto rapidinho. Porque eu acho que o que ele fez, por mais que tenha gerado esse impacto gigantesco na indústria, e muitas pessoas estão sofrendo e vão sofrer por isso, cara, isso foi algo bom, sabe? Porque o que estava acontecendo não deveria acontecer, sabe? né? Não, não, eu acho que não tem o que culpar pra ele. Na real, o que ele fez foi, tipo, ele protegeu a empresa dele. Ó, eu vou garantir aqui que eu tenho como mostrar que eu tenho minhas reservas, né? Ah, ele viu o que as outras estavam fazendo, e aí, quando apareceu da FTX ali, ele se envolveu, expôs a parada, né? E primeiro ele tirou o risco dele, vendeu o token. Então, eu acho que, cara, ele fez o certo, sabe? E não tinha. Se tu vês agora mesmo a coisa que agora começou a aparecer, né? Do nada o SBF lá apareceu de novo, né? E ele tá fazendo vários vídeos com várias pessoas. E aí tu vê ele falando, ele acreditava que o mercado não ia cair tanto. Depois ele acreditava que o mercado ia se recuperar. Então, tipo, se isso não tivesse estourado, a gente ia esperar o mercado se recuperar. Se não se recuperasse, ia ser um problema muito maior, sabe? As pessoas iam perder muito mais dinheiro, né? Então, não tem muita saída. E esse das notícias, cara, é curioso, eu diria, na real. Porque eu assisti algumas notícias dele. Eu assisti uma em dois veículos de mídia bem polarizados. Né? Eu assisti uma do New York Times e outra no Good Morning America. Good morning, man. E a. Eu vou falar só um pouco sobre a do New York Times. Cara, várias vezes o entrevistador do New York Times ele começa a falar com o SBF, assim, e ele começa a tipo, ver, cara, tu tá entendendo que tu tá meio que te incriminando? E, cara, no momento da entrevista, porque a SBF tem esse jeito meio nerdão, assim, sabe? Não, tipo, cara, não é o que tu espera de uma pessoa que trabalha, tipo, white collar, sabe? Que é, tipo, arrumado, engravatada. Não, ele é, tipo, um nerdão, assim, descabelado, meio gordinho e tal. Ele queria estar jogando o LOLzinho dele ali. Ele queria Ele estar jogando joga. LOLzinho dele. Como é que é? Challenger? É Challenger que é no LoL, não é? O top? Nem ideia. Tier. Não, ele é fera no LoL. Só pra quem Ele não queria estar sabe, no LoLzinho. só pra quem não sabe, o Sequoia Capital é um dos maiores venture capitals do mundo, né? E que ele fechou um negócio com o Sequoia Capital gigantesco numa call enquanto jogava LoL. Isso é se vocês pesquisarem isso aí, vocês vão acabar vendo que é real. O que é estranho. É, Mas enfim, aí o mas cara pergunta beleza. pra ele, cara, os teus advogados. O que os teus advogados, tipo, te indicaram a fazer aqui? Tu era pra estar falando isso? E ele, não era pra estar falando isso. Ah, tá. Beleza. Top. Então é estranho agora que, tipo, ele tá meio que aparecendo na mídia e tal, e fazendo esse papel meio, sabe, desajeitado, nerdão, assim. Mas, cara, eu acho muito estranho, sabe? Muito, muito estranho. Pessoalmente, assim. Eu acho que é Eu tipo. acho. Pode falar, desculpa. Não, eu acho que ele vai. Cara, é muito complexa essa história, né? Eu imagino assim que tu vê pelos comentários que a gente falou e tal, acho que tem uma coisa na indústria como um todo, da galera que investe e tal, de achar um cara nerd com muito potencial e ficar milionário nas costas daquele cara. Eu acho que muita gente pensou isso com ele, tá ligado? E acho que alguns conseguiram também, né? Então tem uma coisa
uma coisa muito complexa ali que se montou, que não é só ele, né? Ele e todas as pessoas na volta dele. E aí eu acho que agora ele acha que ele vai resolver essa situação vindo ao público, falando abertamente sobre a parada, falando como foi, ele tá falando abertamente, só que tipo, não vai, sabe? Ele vai ter que, além de tomar a responsabilidade, ele vai ter que achar um jeito de, né, de remediar essa situação, né? Então não tem muito o que ser feito, eu vejo assim, né? Não Não, vai sair também. dessa só vindo a público falar, pessoal, desculpa aí pelos bilhões e aí, né, tipo essa daí do Wall Street Journal que tu falou, cara, é pesado de escutar. Porque ele leu perguntas de pessoas reais, assim, dizendo, bah, eu tinha 1 milhão lá, que era todo meu life savings, e agora, tipo, se foi, sabe, como é que tu fez isso, porque tu moveu meu dinheiro e tal. Ele fala, ah, não, me desculpa, eu achei que o mercado não ia cair. Então, cara, é difícil, tá ligado? Né? Tipo, eu acho muito irresponsável, assim, eu acho que essa é a palavra mais básica, assim, como é que tu vai achar que o mercado não vai cair trabalhando em cripto, sabe? Tu, mais que ninguém, como tipo, uma pessoa que trabalha em trading, etc., tu conhece o mercado de cripto, sabe que todo mundo sabe que é um mercado extremamente volátil, sabe? Por exemplo, a gente sabe que o Elon Musk fazendo os tweets dele lá do Dogecoin ou do Bitcoin, isso afeta o mercado, né? De Exato. certa maneira. Não na maneira que impacta agora, mas afeta, sabe? Ah. Então, Sim, para mim, é no agora minimamente suspeito que ele fale, ah, não sabia. E, cara, convenhamos, desculpa é estranho, né? Tipo, tá, ok, desculpa, beleza, mas tem aquilo que a gente falou da regulamentação, né? Tipo, precisa ter. Ah, cara, me ajuda na tradução aqui, accountability. é. Sim, eu gosto de ver os caras do All-in falam uma coisa que é interessante, né? Ele saiu do cara mais esperto na sala, que normalmente era, para um cara, tipo, ah, não sei de nada, nunca vi isso ali, não toquei nas coisas e tal. Tipo, não tem muito, né? Então é uma coisa bem. Isso aí tem ramificação. Esse assunto é muito doido, porque tem ramificação. Agora está tendo eleição, né, de meio termo, ou midterm, não sei se essa é a tradução para o português dos Estados Unidos, mas eles foram um dos maiores doadores do Partido Democrata, né, que é o partido do Biden, que tá lá e tal. E aí, isso está virando uma coisa política agora, né? Se tu vai ver, se tu falou da entrevista, se tu vê no Good Morning America lá, que é republicano, que é mais direita, eles vão pressionar ele muito mais. Um lado, vai ao menos. Então, isso vai virar uma coisa política, onde as pessoas vão dizer, olha, só esse cara aqui que foi o maior doador, né? Ele também, ele foi vivido nesse escândalo e tal. Então, isso vai ter ramificações, assim, ó, muito grandes que certamente vão impactar o mercado de cripto, o mercado e os projetos de cripto. Né? Se a gente esquecer o valor, isso vai impactar os projetos, né? Vai desacelerar os projetos, vai afetar a inovação. Então, é muito difícil ele vir a público e só se desculpar e ficar, né? Tudo bem, né? Tipo, a ramificação disso, a gente ainda está por ver ainda o que vai acontecer, né? Então, é É, bem doido. mas isso que tu falou né, do tipo de investimento, ele investiu tanto, ele foi isso que tu falou real, ele foi o maior investidor, acho, na campanha do Biden, ou ele Isso, na campanha investiu, do tipo, Biden. não sei, 8 milhões ou 6 8 milhões, né, milhões, né? é, o que é bastante dinheiro, né, de investimento, mas o co-CEO dele, que era, cara, eu só sei sobre o nome do cara porque eu achei engraçado que o sobrenome do cara era Salami, mas ele investiu, basicamente eles investiam nos dois partidos, né? O que é Sim, muito existia normal em os dois, lobismo, né? né? Porque se tu quer, tipo, ter influência, se tu quer ter influência nas decisões públicas, tu, na verdade, quer ter os dois lados da casa no teu bolso, Sim. né? Então, eu acho que, tipo, até o que muito o pessoal da ONU falou, né? Agora o que a gente vai ver a seguir, né, nos próximos meses é o quanto essa influência política dele vai salvar a pele dele, né? Porque, cara, eu também acho que, tipo, não tem muito só. Não, cara, só tu virar público e falar, eu não sabia, desculpa. Cara, isso não vai ser o suficiente, entendeu? É. Então a gente vai ver o quanto, né? A mão amiga vai salvar ele na hora do. Na hora do vamos Legalmente é ver. uma posição bem interessante, né? Porque cripto não é regulamentado. Então tem os dois órgãos dos Estados Unidos que deles vai ter que regulamentar, que é o CFTC, que é o que regulamenta commodities, né? E tem o SEC que regulamenta securities, tipo ações e tal. E aí estavam jogando pro outro, não, Bitcoin é uma commodity, todo o resto é security, então vai ficar um pouco, outro com o outro. E aí, então,
é um momento muito difícil porque não tem proteção de cliente agora, né? Porque esses órgãos eles garantem a proteção do cliente, né? Então tá ali jogando um para o outro. Então a treta, o desenrolar dessa história vai ser o CFTC, o SEC e mais o governo, sabe? Alguém vai ter que chegar em algum lugar para conseguir, né, dar um ultimato nisso. E isso vai se estender, vai impactar as coisas, vai impactar, né, E muita aí, coisa. isso só lembrando lá no início, né, que a gente estava falando sobre educação e tudo, educação deles, pais, influência política e tudo. Outra coisa, né, que foi falar na all-in, assim, que eu parei pra pensar, cara, faz muito sentido. Eu acho que, inclusive, eu e tu, a gente tinha comentado mais ou menos em privado, assim, que, cara, como é que ninguém olhou isso antes, sabe? Né? Como é que, tipo, ninguém parou pra pensar que, tipo, podia estar insolvente essa parada, sabe? Então tem muita culpa, né, na questão dos investidores nisso, né? Porque normalmente os investidores são as pessoas que cobram esse tipo de coisa. E, e não só isso, né? Porque a minha teoria é que, cara, se tá fazendo grana, olha pro outro lado. Cara, eu acho sim, eu acho que vários olharam, mas ninguém quis ver, tá ligado? Porque tem um Exato. cara, de novo, aquela coisa ali do cara nerd e tal, tu pensa, cara, esse cara aqui é muito inteligente, os investidores, eu imagino que eles pensavam, bah, me dei, esse cara vai fazer bilhões pra mim aqui. E, cara, estourou, agora vai estourar nele, tá ligado? A galera que é investidor vai só sair fora, perder dinheiro, né? Então, tipo, né? Acho que também ele que vai ser o mais ralado da história, fora as pessoas que perderam dinheiro, né? Essas realmente vão ser raladas, né? Mas eu acho, Mas sim, então, essas pessoas. Eu acho que a Caroline lá, eu acho que ela tá bem offline, né? Bem diferente é dele. verdade, eu não vi nada dela, Né? né? Ela Também é não. bem offline, bem diferente dele. Talvez tenha, sei lá, acontecido uma quebra no relacionamento deles e ela tá seguindo o que os advogados dela estão falando assim, ó, cara, não fala nada. É. Enquanto ele tá ao contrário. Mas é interessante porque teve uma crítica, não sei o que é verdade, né? Mas teve uma crítica que eu tava lendo que é a questão, né, sobre isso. Por que tu não olhou, né? Por que É. vocês não olharam? Como tu falou, é o oportunismo, né? Pá, me dei, achei um cara milionário aqui, eu vou ficar rico com ele, mas eu acho que teve muito também, assim, não eu acho, né, desculpa, essa crítica tem muito também da onde ele veio, né? Cara, lembrando lá, filho de advogados extremamente, tipo, com muita influência política nos Estados Unidos, filho de professores de Stanford, o cara que foi, tipo, pra universidade de elite, sabe, MIT. Então tem muito, sabe, tipo, não, realmente, esse aqui, não, ele tá fazendo bem, pessoal lá, né, que faz bem, pessoal educado, pessoal que estudou bastante. Então Isso tem é muito isso, sabe? engraçado, cara. Me faz pensar na coisa de tipo, cripto foi criado para resolver exatamente esse problema da gente ter que confiar em seres humanos, tá ligado? Olha quantos escândalos de banco tiveram, olha, sabe? E aí acontece com o mercado de cripto, sabe? Então eu acho assim, a gente vai passar por vários altos e baixos de valor de cripto, o valor vai subir, cair, sei lá, vai com várias coisas, mas os fundamentos, como tu falou lá nisso, os fundamentos de DeFi cada vez mais se mostram necessários, tá ligado? Se a gente quer fazer uma parada descentralizada e tal, tem que começar cara, a ensinar as pessoas a usar DeFi, não ficar em exchange, não confiar em pessoas, tá ligado? Tipo, cara, esquece o valor das coisas, né? O propósito, tá ligado? Entende o propósito, por que descentralização e tal. Acho que cada vez mais isso é um lembrete de tipo, de por que isso foi criado, tá É. ligado? E, Eu concordo, e eu acho que tipo, isso é uma coisa que eu repito, não é de agora, assim, eu acho que essas empresas, tipo a FTX e essas exchanges, elas se criam muito porque cripto é muito uma bolha, cara, é muito uma bolha. E ela não é acessível, sabe, para pessoas que não são técnicas. E essas empresas, na verdade, essas exchanges, né, na verdade, elas fazem esse favor, né, de acessibilidade. Né? Eu quero meu cartão ali, eu faço uma transferência bancária e o troço aparece magicamente do outro lado e é uma outra moeda, sabe? E esse é um é, problema a ser resolvido, sabe? Como é que tu pega essa dificuldade, né? Como é que tu educa essas pessoas
Ou como é que tu faz a tecnologia ser mais simples para que essas pessoas usem de maneira mais segura, sabe? Exato. Isso. Não, exatamente, é. Eu acho que para quem estiver escutando, né, que é de cripto, assim, não cai na armadilha de coisa centralizada, sabe? Quando te dá, se te dá X% para te deixar das moedas aqui, ou compra nosso token e tal, não faz, sabe? Tipo, não importa, sabe? Enquanto não tiver muito regulamentado, tu tiver uma garantia de, tipo, se eu perder até X mil aqui, eu vou ter meu dinheiro de volta, garantia do governo, não faz, tá ligado? Essa E, é. e a gente sempre vai para aquela mesma história, né? Ah, quer fazer? Eu vou dizer, não faz, né? Quer fazer? Faz. Mas, cara, faça a distribuição do teu portfólio. Cara, se isso aqui é alto risco, né? Se tem uma coisa numa centralized exchange tem alto, vão considerar como um investimento de alto risco, mas tem um retorno bom para ti, só, cara, só não coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Porque, cara, tu pode acabar perdendo realmente todo o teu investimento, todo o teu trabalho árduo, sabe, da tua vida inteira. Exato. E isso cara, é um pacto muito grande, sabe? Tipo, isso vai te afetar de infinitas maneiras, tipo, financeira, cara, emocionalmente, psicologicamente. Cara, é triste, sabe? Então, Então, para nós resumir o final aí, né, voltando no Twitter, Elon Musk, coisas interessantes para acompanhar, coisas interessantes para não copiar. Aí falando de FTX, não copiar nada, não vai sair provavelmente nada interessante de lá, só, né, esperar que o mercado se recupere disso aí, não só o mercado, mas os projetos em si, né, que o fundamento siga forte. E, cara, muito obrigado, né, por trazer toda essa informação aí, foi massa. E obrigado pelo é isso. convite. Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que às vezes explicando essas coisas meio, tipo, sabe aquele meme do cara meio, tipo, que tem um Sim, quadro, da assim, sabe, Nazaré com explicando matemática. a teoria da conspiração, assim. Não, a gente vai Então, deixar isso aqui é todas as obrigado. fontes aí, a gente deixa todas as fontes no vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. É. E é E, isso. cara, se tiver dúvida, alguma coisa, quiser fazer pergunta, eu acho que eu tô no teu Slack lá. O meu handler, eu acho que é wkdrip. Acho que é, tipo, a maneira mais fácil, assim. Que Slack, vou deixar teu LinkedIn, vou deixar tuas redes Só aí, mandar Twitter. pergunta. E, bom, obrigado mais uma vez. Se precisar para mais tretas, cripto e qualquer coisa, cara, pode contar comigo. Pode crer.